Tá bom, porra, mano. Para porque, mano, ele só fica chiando tudo, bro. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu, mano. Uma musiquinha aí, depois eu conto. Não, eu vou falar agora. É Emerald Lakeside, a versão calma. É isso. Música. Pra quem quiser saber. Essa é a música. Eu não gostava desse vídeo, não sei porque, agora tem um motivo. Ah, bora ver, bora ver. Eu tô pra ver. Bora ver qual é a diferença também. A gente não faz muito do Smith Beast aqui, a gente não vê, geralmente. Será que tem o Inaldinho, mano, de novo? Seria foda se tivesse Inaldinho, mano. Calma aí. Assim, som. Tá mutado, velho. Entendi. Obrigado, Zóis, pelo Prime. Gaia, a Angélica, pelo Prime. Muito obrigado, viu? Valeu. A Bela, 2 membros. Não, 2 membros. Muito obrigado. Valeu, caramba. E Shinzuzinho, pelo seu gift. Muito obrigado. Esse é meu ruimzinho, na verdade, sério? Vamos entregar de pouco, mas pode ver, pode ver. Eu tô pra ver, bora ver, só pra ter um algo diferente. Pode ser? Beleza? Vamos lá, vamos assistir o vídeo do MrBeast, sabendo depois das alegações. Eu não sei, mano. Eu não sei se vai me afetar de uma forma, sabe? Tem coisas que são fakes ou não, ou são adulteradas ou não, eu não sei, mano. Sobreviva 100 dias num bunker nuclear, ganhei $500 mil. A minha ideia saiu, não sei isso. E os youtubers aí parecem famosos aqui, mano. Os youtubers, pô. Eu acabei de construir esse bunker. Agora, tudo acaba tudo já, com o tempo. Mano, esse vídeo deve ser tudo fake, mano. Duvido agora. Acaba. Pelo amor de Deus, mano. É muito fake, não. Dois completos estranhos vão tentar viver aqui dentro pelos próximos 100 dias. Podem tirar as vendas. Hugo, essa é a Rain. Alguém fica comigo aqui, mano. Esse é o Hugo, é a primeira vez que os dois se veem. E esse é o... Se alguém fosse comigo, eu ia 4 jogando o dia inteiro, mano. Tá ligado, mano? Tem que ter meu espaço. Eu fico sozinho, meu plano pessoal, tá ligado? bunker nuclear que eles vão chamar de lá. Não tem quase separado, não, cara. Tudo que vocês precisam pra viver pelos próximos 100 dias tá nesse bunker. Nossa. Você pode até cultivar... Eu bato no chão, né? Quero me passar fome agora. vegetais. E aqui vocês vão encontrar o quarto de vocês. Tudo isso 12 metros abaixo da superfície. Muito legal, essa E em cima tem uma cama e outra cama. E o mais importante está aqui, os $500 mil. De verdade. Espero que se vocês dois ficarem aqui por 100 dias, vocês levam tudo. Mas se um de vocês sair, os dois ficam sem nada. Isso vai ficar puto. Mano, eu prender a pessoa, tu vai ficar aí. Mano, prendendo na algema, tu aguenta. Agora tu fica aí, bro. Não vai ser Depois bom. de 100 dias, você pode ganhar $1 milhão. Nossa. Quando fala, parece que tá ótimo, né? Beleza? Vamos ver se vocês sobrevivem por 100 dias. Eu nem acredito que Isso é a uma gente vai. loucura. Ela só uma casa. Pois é. Ela vive de quarto. Cara, a gente vai ver o sol por 100 A dias. gente vai cultivar nossa própria Nossa, comida. verdade, né? Pô, não vai dar uma coisa ruim não, se eu só por 100 dias, pô. Eu lembro que... Eu lembro não. Eu fui no médico esses dias e me falaram que eu tô com pouca vitamina D, tá ligado? Que eu pego o sol, porque eu fui aqui, tá ligado? De madrugada, eu pensei, mano. Eu tinha que suplementar vitamina D. Olha que nerd. Olha que coisa de nerd. Não tem vitamina D, tem que tomar vitamina D, tá ligado? É coisa de nerd. É só de casa, mano. Pô. Então tem que ser não é bom você ficar assim, tá ligado? É de nerd, pô. É doença de nerd, falta de vitamina D, totalmente. De boa. Até agora a gente parece que tá se dando bem, mas eles não sabiam que isso não duraria muito tempo. Você é muito Você é idiota. um monstro. Tá bom, eu não gosto de você. Isso. Boa noite, Primeira mano. noite, a gente não cai aqui em cima. Boa noite, Hugo. Boa noite, Rain. Ah, eu treta, bro. Eu não gosto de não saber que horas são agora. Mano, nossa, é verdade, né, mano? Caralho, o relógio biológico dele vai ser totalmente zoado, bro. Nossa, é verdade, Esse é mano. 24 horas. É verdade. E abaixo Isso não tem noção do tempo, você não tá vendo o sol, tá ligado? A gente tá fazendo só som, Eu coisa. junto. E apesar desses dois terem acabado de se conhecer, eles vão ter que trabalhar juntos se quiserem ganhar $1 milhão. Porém, como sempre, vai ter uma reviravolta. Aquele negócio ali em cima parece meio suspeito, né? Pode crer, o que é aquilo? E por que as caixas estão trancadas? Eu sei lá, tem alguma coisa rolando que a gente ainda não entendeu. Estão vendo esse botão aqui? Não aperta. Ele representa a reviravolta desse desafio. Mas pra saber como isso É, reviravolta, eu quero vai Isso, claro, se eles não morrerem de tédio. Cara, pega fogo. Quer fazer o que hoje? Eu vou aprender Não, tipo assim, eu tô ligado que aquele dia também não é de verdade, mano. Tipo, é dia cinematográfico, tá ligado? a tocar violão. Por que eu preciso de um rádio se eu posso ser o rádio? Eita, nós. Pelos próximos 100 Ai, mano, ele é o cara que vai tocar jogando no rolê, mano. O cara que leva violão no rolê. Nossa, fica puto. dias. Eu vou Ninguém ver pediu, é mano. nosso terceiro dia no bunker. Como que vamos? A gente vai ficar super até o fim do desafio. Você é meu ser humano preferido. É o mais legal que eu conheço aqui embaixo. No dia 4, os dois vivendo monstrantes começaram a ficar mais aparentes. Eu tenho que te dizer uma coisa, você tá ficando muito meia-noite. Nossa, o cara é foda, mano. Não pode ouvir que seria uma boa, mas tudo bem. Se alguém tá achando meu saco, isso aqui vai assustar ela. Isso é a vista da nossa casa, só tem terra. Você vai pra isso. Vai derrubar. Mas como sair custaria $1 milhão, eles teriam que aprender a lidar um com o outro. Eu preparei uma salada pra nós dois. Eu tô muito entediada. Hoje a gente vai fazer um trono de comida enlatada. Eu sou o Hugo. Eu sou a Rain. E essa é a vida num bunker. Então, onde comer, os caras fizeram um show, mano. Um show de bunker, tá ligado? Um canal de blog de casal, mano. Mano, do bunker. Quando eles chegaram hoje, até estava na hora da minha oferta especial. Ih, é o Jimmy. Beleza? Tá na hora de mostrar pra vocês a reviravolta desse vídeo. Tem 2 caixas em cada lado do bunker. É, a gente já tinha visto isso. O que acha que tem aqui? Um botão? Um botão. Ai, meu Deus. Um scanner de mão. E do outro lado, outro scanner de mão. Mais uma coisa, um cronômetro de 1 minuto. Aí, Chandler, Nem ferrando que é isso. Ah, eu já entendi. É isso? Não. Pera. A cada minuto eu tenho que colocar a mão ali, senão vai pegar fogo de dinheiro. Os dois, mano. faz o negócio. Finalmente. Como podem ver, a contagem regressiva começou. Se vocês deixarem esse cronômetro chegar ao zero, o dinheiro de vocês vai instantaneamente pegar fogo. E cada Caralho. nota do $1 milhão vai ser incinerado. Mas durante 3 meses, impossível. Pra que o dinheiro pegue fogo, vocês dois vão ter que trabalhar juntos. É muito simples. Coloquem a mão nos scanners. E pronto, o cronômetro parou. Então, todos os dias, em algum momento aleatório, isso vai Ah, acontecer. mas Todo dia. É mais uma vez por dia, não? Não, da hora, eu achei legal. Da hora, Por mano. motivo, se vocês Da hora, vacilarem da uma hora. vez sequer, vocês dois saem daqui sem nada. Ai, meu Deus. Eu vou pelos dias. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir dormir tranquilo nunca. É, Durante 100 dias. se a gente errar uma vez, já era. Ele leva os colchões até pra baixo. Nossa, Agora, mano. semana Você parece você condicionar seu corpo. Acho assim, esse é o alarme supremo. É pra você dar ruim se você não levantar, tá ligado? Eu tenho isso comigo quando o meu gato tá vomitando. Assim, pode ter barulho de carro fora, eu cozinho e tal, beleza, foi de boa. Quando o gato tá. Mano, na hora pra tirar da cama, tirar do sofá, muito chão, bro. Não vai sujar minha bosta do coisa, não, bro. Tá ligado? Tipo assim, você até coisa que parece um som de vômito, eu já codo. Caralho, já codo assim, mano. Aí, não, sei lá, alguma coisa que ela passa, ela marca já qualquer coisa assim, mano. Não é isso, mano. Isso é muito fácil condicionar seu corpo. Só você saber que você não pode deixar isso rolar. É um tempo, tá de boa. O cronômetro começa uma vez por dia, mas pode ser a qualquer momento. Eu tenho entendido Nossa, que eu mano. tô Vai muito tocar 4 da manhã, eu ficar. mais Cara. estressada. Porque agora eu tenho essa sensação constante de que o cronômetro pode começar a qualquer momento. Ai, meu Deus. Vem, levanta. Ai, meu Deus. Ui. Ai, meu Deus. Parece que os dois, né? Nossa, pai. Mano, não é muito tempo. Vamos dizer, é muito tempo, mano. Dá pra os caras andando de boa, passando dá um mijão e acabou. Eita, Vamos não fazer. vai pela boca. Ai, meu Pelo menos Deus. vai começar hoje de novo. E depois do primeiro alarme, o Hugo e a Rain passaram tempo livre lendo e aprendendo a trabalhar juntos. Esse é o acampamento, bicho. Agora você gasta questões. E pra falar a verdade, Eu parecia que entendi, estavam não. certo pra levar $1 milhão. Mas pra deixar tudo funcionar, um dia eu visitei eles às 6 da manhã pra apertar o botão. Pra ver se eles Nossa, é foda, mano. Mas eles Ah, mas eles estão do lado do botão também, mano. Eles são espertos, eles estão muito rápidos. E o Hugo e a Rain não estavam só atentos ao alarme, já que eles precisaram de apenas 3 dias pra encontrar a surpresa que eu tinha escondido debaixo do piso. Isso aqui é um sapão? Aposto que não era pra gente descobrir isso. Cuidado. Não creio. É óbvio que dá público, mas sempre tem, mano, sempre tem. Agora, imagina eles comem, eles não gostam. Olha, eles têm que fingir que gostam, né, mano? Pode mais ser muita música Isso aqui. aqui parece de verdade, tem muita coisa. E agora que eles já têm o melhor chocolate do mundo, o Hugo e a Rain realmente ficaram preparados pra impedir o dinheiro de pegar fogo todos os dias. A pública, não, cara. Ô, você disse que contar de público, hein, mano. Isso é contra as regras do YouTube, hein, bro. Consegue, Rain, vai lá. A cada vez que o alarme disparava, eles ficavam um dia mais perto de levar $500 mil. O alarme tem medo da gente. A gente tem medo dele. Jogar em diante, a cada 10 dias eu vou levar É uma bom, nota pra é bom, é bem suave o Nolan, consegue me ouvir? Aperta o botão. Vocês dois ficaram muito bons nisso, e sempre conseguem parar o cronômetro em apenas alguns segundos. O que me faz pensar? Vocês precisam mesmo de um minuto inteiro? Aí é foda, mano. Sim. Vamos ver o que vocês preferem. Eu vou adicionar $50 mil ao valor do prêmio, chegando a um valor total de $550 mil. Pera, o que tá escrito na placa?
Pitbull has been here done this. Como assim, mano? Pitbull? É o valor do Eu prêmio. tô Chega no feliz. valor total de $550.000. Se você me deixar diminuir esse cronômetro de 1 minuto para 30 segundos. Pensem bem nisso. Portanto, Dá, com certeza, pô. Ele sempre, pelo que a gente pra ver, eles conseguem ativar, desativar no caso, em no máximo 15 segundos, pô, de boa, mano. Os caras estão indo do lado aqui, mano. Não tem. É só não ficar fazendo muita coisa muito aleatória, tá ligado? Pô, dá pra você fazer por 3 meses, mano. Tá de boa. Os próximos 8 dias, você Pô, tu vai perder 3 meses da sua vida. Perder não, velho. Vai perder 3 meses da sua vida pra você, tipo assim, se dedicar pra ganhar 2.500. Pô, tipo, você trabalhar diretão pra ganhar o quê? O que é isso? Traduzido, 680, 109, não sei fazer conta, não. ter 30 segundos para colocar as duas mãos nos escândalos. Se errar uma vez, $550.000 vão ser Não, incinerados. mano, dorme mal, se dedica a isso durante alguns dias, acabou, você fica pra sempre, tá de boa, acabou. Vai ficar ruim. Durante 90 dias depois acabou, sai com dinheiro, acabou. Vamos pensar nisso. Vale a pena, Tem vale a muito pena. dinheiro no jogo nesse desafio. Agora vamos diminuir o tempo e deixar tudo mais difícil. 50 mil valem a pena? Vale. Não sei. E todas as vezes a gente chegou aqui em menos de 10 Isso é pouco, não é pouco, não, pô, peraí, é pouco, não, é pouco parada de $500, mas, porra, R$250 gente, é isso. Acho que a gente pode aceitar. Dá pra aceitar. É isso. Agora vai permanentemente começar em 30 segundos. Nolan! Mas eu acho que tem que abaixar ali em 5 minutos, máximo, 30 máximo, e vai correndo por outra pessoa. Ai, quebra, bate aqui, ai, aí o pé cai, aí quebra o pé, aí dá tempo de você compor e levantar, tá ligado? Acho que, mano, Como prometido, aqui estão $50.000. Espero que vocês. pô, vai, o cara tá cagando, mano. Vai que eu vou no banheiro, porra, não, tem que você achar o mínimo, é justo, nada pra passar o pé, passar ducha lá, higiênico, essas Só coisas. que tem sido uma decisão idiota. Cara, você não pode falar isso Na agora. verdade, foi uma decisão fantástica. Acontece que eles não chegaram nem perto de perder. E todos os dias eles conseguiram chegar aos cães de mão em menos de 10 segundos. Ray, acho que chegou essa arma de litra. A gente só não pode ficar muito entediado aqui. Então, no oferta do dia 30, vamos ver se conseguimos aumentar um pouco a dificuldade do desafio. É o dia 30 e eu tenho outra oferta. Ao invés de contar a oferta pra vocês, eu vou mostrar. Aperta o botão. Que silêncio. Sem barulho. Não, melhor não. Não, tá louco, pô. E tá dormindo do quê? Essa é a minha oferta. $50.000 vão ser adicionados ao prêmio, chegando ao valor total de $600.000. Mas não vai ter mais barulho com o alarme fracionado todo dia. Eu vou dar um Não vale a pena, não vale a pena. É aquela coisa, mano, o barulho que ativa a gente, tá ligado? A mesma coisa no lugar muito, eu me ativo pra levantar a cama, eu tirar da cama aos superiores, é isso, mano. A gente não vai ver o alarme de volta. E se essa for a última oferta de dinheiro? Tem $550.000 até agora que a gente conseguiu proteger. Isso não é o suficiente. Não vale a pena, mano. A gente teria que fazer turnos de agora até o final do Eu tenho 100 dias ainda, eu cara, peraí. É, pronto. desafio. Você quer mesmo fazer isso? É tanto dinheiro. Beleza, gente, tá na hora de decidir. Vocês querem que eu Não, adicione bro. $50.000 ao prêmio em troca do som do alarme? Apesar de ser tentador, não vai Não, rolar. não. Tá dando quanto tempo, não, mano. Sério? Não, Eu justo, tenho justo. que comprar Tesla. A gente já pode comprar É, Tesla. é isso. Eu quero comprar mais Eu Tesla. só preciso de um carro. Tá bom, eu vejo vocês. Eu não sei qual é o momento. Eu acho. Não acredito que a gente disse não. O Jimmy ofereceu $50.000. Quem fala não pra isso? A Ray recusar tanto dinheiro chega a doer. Ele vai se acostumar, ele vai superar. Acho que a gente fez a escolha certa. Então, na tentativa de Tá muito, tá muito. todos os alimentos Pô, $50.000 não é nada comparado a tudo já lá, tá ligado? O cara são muito danos também, eu acho, mano. Não precisa ser indo pra assim, quintal não. rural com o Vale a grande pena. deles, os ratos do bunker. Cara, eu mandei bem demais. Pois é, de nada. Mas isso não foi suficiente, porque o Hugo ainda tava frustrado porque tava fazendo a maior parte das tarefas, como alimentar os peixes e limpar o aquário. Tem que alimentar os bichos, Ai, mano. meu Deus. E cuidar do jardim pra eles nunca ficarem sem vegetais frescos. É, bom trabalho, manda bem. O que seria time sem você? Você morria. Esse tipo de uma fuzilhão, sabe? Chega aí. Não, o não pode descer, tem que botar ali, né? Por isso, o Hugo preparou toda a comida sozinho na maior parte do tempo. Mas pode ser, Hugo. 3 vezes por dia. Isso significa que ele preparou mais de 100 refeições pra eles dois. Caralho, ninguém não vai nada, mano. Meu Deus, você parece um médico de vovó particular. Não me É desrespeita sério? assim. Enquanto a tensão continuava crescendo entre eles, minha oferta do dia 40 não ia deixar as coisas mais fáceis. Antes da gente entrar no bunker, tá na hora de trazer o sugador. O Nolan? Eu ia falar isso. O sugador. Tá começando no dia 40. Aí, Chandler, faz o seu negócio. Nesse momento, o Chandler e o Tarek estão na superfície, sugando $100.000 que vocês não perderam. Estamos sugando! E pelos próximos 10 minutos, se um de vocês sair, a pessoa pode sair com $100.000 que eles acabaram de sugar e a outra pessoa não vai ser eliminada. Mas vocês estariam abandonando o seu parceiro pra ficar isolado nesse bunker pra ganhar os outros $450 mil. Se um de vocês quiser. Não, vai ter, porra. Claro que não, mano. Vai ter que pegar 100 mil só. Porra, quem sobe que não. Não, não sei. Não sei, basicamente a pessoa sai agora, deixa o cara sozinho, mas sai só com $100 mil. Não faz nem sentido fazer isso, pô. Não faz nem sentido, pô. Eles enlouquecer. Eu queria ficar maluco, mano. Quer dizer, eu não sei. Se você prefere ficar, tipo assim, sozinho por 3 meses ou com alguém que você não conhece por 3 meses. Isso aí realmente vai acontecer, tá ligado? Mas sozinho ou alguém que você acabou de conhecer por 3 meses. Pô, vai ficar muito chato, bro. Nossa, foda, mano, agora. Pô, e é sozinho sem internet, não tem celular nem nada, tá ligado? Sem nada, bro. Não tem nada, mano. Pô, depende então, mano. Muito mais pegar uma pessoa muito chata, é muito horrível. Sozinho minha gata conta, não, sem nada, mano. Eu acho que, eu não sei, talvez sozinho, mas se fosse com alguém, pelo menos se tivesse um quarto privado meu, tá ligado? Momentos de privacidade de ninguém, mano. Não quero ver ninguém. Hoje eu quero ver ninguém. E pronto, é isso. Aí beleza, a opção da hora, mano. Aí, essa é a sua chance. Talvez eu até pudesse sair. Eu faço tudo por aqui. Eu preparo comida, eu cuido das plantas. Eu até me divirto sendo péssimo no violão. Talvez eu devesse sair sim. Não, você não pode. Eu acho que eu vou sair. Nós dois vamos Cara dele, ajudar mano. o grupo. A gente vai. Ele vai sair, vai sair, Vai não. ter teu espírito de rato do bunker, irmão. Se você quiser aceitar a próxima oferta, eu vou aceitar. Tudo que o Hugo quiser, eu vou apoiar. Eu acho que ele ainda vai escolher Tá sair. legal. Será que algum de vocês vai levar $100.000 no porta-malas do seu carro nesse momento? Eu vou recusar. Você vai me perdoar? Não, Ivano. Mas eu vou ficar. Ah, tá bom. Ah, mano, que cara brincar, que cara idiota, mano. Bobão, mano, que cara bobo. Que cara bobo. Não, você é muito ruim, você é muito ruim. Sim, sim. É porque eu não devia ser grana, né, mano? É verdade. Você, tipo assim, um pouco menos que metade. É tentador mesmo. É tentador. E apesar de eles terem escolhido ficarem juntos, a hesitação do Hugo estava testando a força dos ratos do bunker. É Mas eu senti que ele hesitou, tá? Eu senti que ele hesitou, mano. Eu senti que ele tá mais propenso a sair, cara. Ele, tipo, mano, não vai a pena, vai que eu perco um dia. Pô, vocês estão com 100 mil aqui já, 100k, ao invés de 50k. Momento. Eu fiquei impotente. Será que eu devia deixar ele sair? Hugo, qual que é a sua? Tô um pouco estranha. Você é chato demais pro meu gosto. Eu tô tranquilão sendo chato. Eu não gosto de ser chata. Tá, mas você é uma mala. Ih, Você é caralho. muito idiota. O que foi que ela disse? Aí, uma boa, fica gritando comigo Que não. loucura. Eu não sei se eles estão fingindo. Pelos 4 dias seguintes, Hugo e Rain quase não falaram um com o outro, porque não rende muito conteúdo. Então eles decidiram animar um pouco as coisas ao apresentar uma nova variável. Eita, você é um outro estranha? Será que acontece outra pessoa? Esse seria meu pior pesadelo. Olha, não vou confiar em mais ninguém. Eu acho que a gente vai descobrir isso em breve. Muito em breve. Como vocês estão? Fala, tô Oi. aqui. Essa chega sempre difícil. Eu trouxe um amigo pra vocês dois, tá bom? Fecha os olhos. Alguém que sabe de umas coisinhas sobre viver em lugares estranhos. Eu trouxe o Ryan Trahan. Ah, eu conheço esse cara, mano. É um youtuber que faz. É, ele já fez vários vídeos, tipo assim, em hotéis malucos, baratos, caros, changes. Não só disso, né? Mas eu adoro. Você é bem menor pessoalmente. Mó vacilo. Esse é um péssimo jeito de começar, porque ele vai passar as próximas 50 horas no bunker com vocês dois. Que doideira. Agora você é um competidor? Opa! Isso foi sem querer. Você tem que jogar com as mesmas regras que o Hugo e a Rain. Eu só vou trabalhar. Ok, você tem que colocar uniforme. Ficou bom. Em exatamente 50 horas, vai ser o marco dos 50 dias. O Ryan vai ficar com vocês até lá. Divirtam-se. Sei de não. Eu sei que ele faz um vídeo. Ih, vocês são cara, mano. E aí? Hugo, eu sou o Ryan. Prazer. Eu sou a Rain. Não, prazer em conhecer Prazer vocês. te conhecer. Novos colegas de Colega de quarto. quarto. Vai atrapalhar ele só? Qual que é o sentido? Ele explicou, eu não prestei atenção agora, não sei, mano. Eu tô nervoso de Na verdade. verdade, eu devia ter checado a mochila do Ryan, porque... Fala sério, Beyoncé. Eu amo dela, eu amo dela, Tá cara. na hora do primeiro alarme do Ryan. Mas eu vou esperar eles estarem muito longe do scanner de mão pra apertar. Essa pode ser amigo, você vai assistir. Ai, meu Deus. Eu vou no banheiro. Ah, tá, tem mais um Vai agora. ao banheiro toda hora. Ih, mano, quem sabe o Hugo tá puxando pra mal da menina aí, mano? Qual que é? Não consigo nem imaginar, mas eles já ficaram quase 50 dias juntos aqui dentro. Hugo e a Rain não gostam muito um do outro. O Hugo puxa pra mal dela quando foi no banheiro, mano. Acho engraçado isso, É mano. verdade, pra eles terminarem esse desafio dos 100 dias. Passam a maior parte do tempo de vocês não se falando. É. Depois de passar um Fazendo jogo eles, mano, pô, é foda, mano. Te colocar num lugar com uma pessoa que você não conhece durante 90 dias e você é obrigado a gostar, não, pô. Ah, não chega. Já deve ser falando com alguém que você não conhece. Imagina o tempo inteiro vendo a pessoa, tá ligado? Às vezes eu acho que ela vai sentir
Desculpa, eu tô sentindo um pouquinho de falta de privacidade, tô falando, mano. Tipo, tô falando pra mim, da minha pessoa e só, mano. Porra, chega, né? Eu inteiro com eles. Eu percebi que o principal motivo pra eu estar aqui era garantir que o Hugo e a Rain cheguem ao dia 100. Então hoje vamos fazer um teste de amizade. Um teste de amizade. O primeiro teste é encarar por 60 segundos a alma um do outro. Ai, meu Deus. Ok, vocês estão prontos? 3, 2, 1. Conseguiram! Legal, legal. Essa é a última pergunta. Rain, por que você quer ganhar pelo Hugo? É uma oportunidade incrível pra ele. Ele é o maior fã do Mr. Beast. Ele precisa ganhar. Porra, mano, eu teria por mim aí. Não tô nem aí pro meu pra dupla, não. Ah, não ligo. Eu teria por mim com essa pessoa, porra. Vou pegar grana, vou servir pros amigos. Vou. Mano, eu não ligo pra ganhar, não, mano. Eu quero que ele se perdeu também, tá ligado? Escolher uma ótima pessoa pra esse vídeo. É isso. Também acho. Hugo, por que você quer ganhar pela Rain? Eu sei o quanto ela é ajudada pela família e eles deram uma chance dela fazer o que quiser. Nossa. Ela quer muito ajudar os pais dela e eu quero ajudar ela a melhorar a vida Não, dela. tá, justo, humilde, beleza, justo, tá de boa. Agora, Deixa deixa eu eu falar. falar agora. Cara, vocês não podem esquecer que estão competindo com vocês, mas também um pelo outro. É isso. É verdade. Então esse dinheiro vai ser de vocês. Teste da amizade completo. Valeu. Vocês passaram. Com o Ryan no banco, as coisas parecem melhores do que nunca. Quando finalmente chegamos ao dia 50, no alto fizeram a festa, eles fizeram até um bolo de chocolate de Festivals, que é claro, ficou incrível. Feliz É claro, ah, mas é bom ter esse também, mano. Eu acho que o que falta pra eles são pessoas diferentes, tá ligado? Você fica olhando pra cara do tempo inteiro, deve matar, mano. Deve matar. Gosto de marcar a porta também, mano. Acontece. Mas é bom ter esses dias do nada, tá ligado? Que a galera entra aqui e tal. Se não tivesse nada durante 90 dias, é foda. Ah, vocês duas pessoas incríveis. Vem cá. Ah! Ryan infelizmente foi 50 horas e está acabado. Agora eu preciso voltar Eu preciso sair de um banco apocalíptico e a cara do Ele nome. quase deu meia volta. É. E agora que o Ryan foi embora, o que vocês acham que vai ser a festa do dia 50? Acho que como o desafio chegou na metade, você vai colocar o tempo na metade. É, são 100 dias, né? Eu confundi, mano. 90 dias, eu falei 90 dias, são 100 dias. Faz Né? isso. A minha oferta do dia 50 é, pra cada segundo que vocês tirarem do cronômetro, eu vou adicionar $5 mil ao dia. Gostei Essa é disso. a oferta, vocês têm 10 minutos. Eu acho que entre 10 Dá pra tirar 10 segundos, eu acho, mano. Eu acho que dá. 20 segundos eu sei, mano. 20 segundos é muito safe, mano. Não dá, não? Quanto você tiraria no chat? Pô, 10 a cada 5 segundos, pra mim é? é isso. A oferta do dia 50 é, pra cada segundo que vocês tirarem do cronômetro, eu vou adicionar $5 mil. Ah, então $50 mil, é. 10 dias, $50 mil. É. Então, geralmente eles fazem em menos de 10 segundos, como você fala, mano. Então, assim, é muito safe tirar 10 segundos, cara. Assim, daria, em teoria, pra deixar só 10 segundos ou 15, tipo assim, vai que tem uma coisa no dia em específico, uma coisa que rolou ali que não dei, não vale tão risco, tá ligado? Mas 10 segundos, a tirar de boa, 20 segundos é tranquilo, mano. Sinceramente é tranquilo, sim. $10 ao dia. Gostei Essa é disso. a oferta, vocês têm 10 minutos pra decidir. Eu acho que entre 10 e 15. Isso é muito arriscado. Ué, você falou que se você ficar, eu vou aceitar qualquer desafio que Caralho, que boa essa, mano. Nossa, 10 segundos. Eu acho uma boa. 10 segundos, Vocês 10 vão segundos. fazer. A gente vai querer tirar 10 segundos. Justo. Aí o dinheiro. Obrigada, Aí o dinheiro de vocês. 600 mil. E agora que eu tenho mais $50 mil, eu vou me despedir novamente de vocês nesse banco. Vejo vocês em 10 dias. Beleza, até mais. Valeu, Diga. Esse é o dia 51 e a primeira manhã sem o Ryan. Tá tudo quieto aqui embaixo. Cara, flashback de guerra, mano. Ele vai pensar, que eles sofrem, mano. Tadinho deles, cara. Pô, eu vou ter que ficar sozinho agora pra ganhar 2 milhões e meio de reais, que pena, mano. Como eles sofrem. Aí, eles são sozinhos. Cara, que perigo isso aqui, mano. Correr com as coisas de dente na boca, imagina. Nossa, é que bonito, imagina. Eu! Tem muita agonia imaginar eu correndo com as coisas de dente, tropeço, aí o cara assim de boca, aí enfia pra trás, assim, só. Nossa. Que perigo isso, mano. Que perigo. Tem uma agonia assim, mano. A gente acabou de passar pelo alarme de 20 segundos. Pra falar a real, deu muito medo. Foi quanto tempo que eles conseguiram? Pô, mano, foi menos de 5 segundos, cara. Eles caras tão muito de boa, tão muito de boa, mano. Acabou de passar pelo alarme de 20 segundos. Pra falar a real, deu muito medo ver o alarme chegar tão perto do zero. Deu muito medo. É que você vai Você fazer. faz pro banco. Mas é mais simples, né? Aí some. É sempre isso. Mas o Hugo e da Rain começou a piorar de novo. Eu vou ser bem direta, Hugo. A gente não tem nenhum carregador desse negócio. Eu vou ser a única que vai acabar a bateria. Não posso ouvir música. Eu já deixei tudo pra você. Você já comeu meu abacaxi, você bebe todo o café, você tá comendo minha geleia agora. Tá, Meu eu Deus. vou colocar minha mão no scanner pra dar $300 mil pra ela. E num bunker muito pequeno, Bom, mas vocês dois têm que fazer isso, né, mano? o Hugo precisou achar um espaço pra ficar um pouco sozinho. Tem um espaço livre embaixo do piso que eu transformei num espaço confortável. Pra ficar uma boa. Garotas não podem. Interessantíssimo, justo. Podem entrar. Eu tô com meus lanchinhos, meus livros. É o meu cafofo. Quem tá ouvindo música é incrível. Quer falar um pouco do meu cafofo? Ô, Rain, ela não tá me ouvindo. E conforme os dias passavam, a tensão entre o Hugo e a Rain Não, são chatos. Não, sabe por quê? O problema desses testes, cara, desse experimento, é que, tipo assim, eles parecem ser legais aqui, mas todo mundo é um pouco chato, todo mundo tem suas coisinhas que gosta de certas formas, faz certas coisas. É tipo assim, tipo você, sei lá, você é um amigo, por exemplo, tem um amigo e tal, você com ele, pô, seu amigo, sai do final de semana e tal, pô, vai pro shopping, sei lá o quê. Aí você começa a morar com um cara, junto, você mora junto agora, mora junto, tô morando junto, na minha casa. Já consegue tipo, perceber, notar coisinhas nele que podem te incomodar, tem muitas coisas que incomodam, entendeu? Porque faz parte dele, você não vê essa parte, você não vê todo dia ele inteiro. Eu só vi, tipo, se divertindo, rolê e tal. Mas sei lá, mano, putz, ele deixa o sapato aqui, vai deixar o sapato aqui, a não quer ir pra casa dessa forma, daqui, minha forma daqui, pô, ele pegou na geladeira que era meu. Ele chega tarde com os amigos, faz barulho, sei lá o quê. Já começa assim, não dá pra você ver se vocês juntos, tem uma intriga entre os humanos, é impossível, mano. Eu acho que nunca vi ninguém. E, tipo assim, não tem o mínimo de incômodo com alguém, sabe? Quando você tá morando junto. Basicamente isso. E tem erros bobos. Vou alimentar os peixes. Bom dia, É, mas é muito diferente, mano. Mas é muito diferente. Ainda mais assim, os caras estão sendo o tempo inteiro, pô, que isso. João, pode comer. Ei, Caralho! Ah, bate. Oxi! bora! Mas assim, ela tá com 2 minutos assim, ô. Meu Deus do céu, mano. Ela demorou demais. Tá, não, 9 segundos. Não, tá de boa. Ô, demorou 5 segundos, como assim, não, 10. Ah, 10 segundos. Só perder $300 mil porque a Rain não tá focada no jogo. Cara, eu tô começando Nossa, a verdade, esquecer mano. como que é a minha vida normal. Acordar todo dia Verdade, no banco. Parece que eu nunca vou voltar a ter uma vida Mas normal. eu nunca saí de perto dessa sala aqui, mano. Eu nunca saí de perto dessa sala aqui, mano. Cresci por ali. Nossa, como é que chato. Mano, daí, 2 milhões e meio de reais, bro. Durante 90 dias de sacrifício, né? Eu vou ver, deixa eu ver por 80 anos. Como é que 80 anos de idade? Um outro, pela helicóptero. Mano, são 90 dias só, menos de 1% da minha vida só. Fazendo sacrifício pra ganhar 2 milhões. Faz, mano, relaxa, fica aqui, tá de boa, pô. Mal, parece que a minha vida se tornou um ciclo sem fim. Eles fazem isso, não, ela tava do outro lado da sala, mano, fazendo quebra-cabeça, tá ligado? Presta atenção, o Hugo e a Rain continuaram me impedindo de colocar fogo no dinheiro deles. Então no dia 60 eu queria ver se poderiam colocar fogo na ganância deles. Vamos ver quem vai apertar o botão. Ó, tem que tá assim, tem que tá assim, mano. Tem que tá junto, tem que tá junto. É o saco, mas o quê? É o jeito. Ó, legal. Foi mal. A oferta do dia 60 é que eu vou dar mais $50 mil se vocês me deixarem disparar o alarme 3 vezes por dia no lugar de uma. Nossa! É foda, mano. Não, acho que não. Eu acho que não, chat. Eu acho que não. Faltam 40 dias ainda, mano. Não vale a pena, mano. Botar assim 10 dias. Beleza. Vai, 10 dias vai, mano. Fica 10 dias lá, tipo, ralando chato e tem que ter mais 10 dias. Vai ter um PTSD provavelmente depois, vai ter. Mas, pô, 10 dias, mas 40 não dá. 40 não dá. Mais de um mês, Pelo resto do desafio. Ai, meu Deus. Eu vou deixar vocês conversarem. Você melhor, vale a pena. Eu acho que seria uma boa. Não, Mas não, eu não não. sei se tem a chance dos alarmes tocarem um atrás do outro. Seria o ideal. Beleza? O que eu faço com $50 mil? Eu Aceito, adiciono aceito. ou não? Não. É, Sério? Então vai ver o meu Mas jeito. que fizemos a escolha certa. A gente já tá desconfortável, mas não queremos ficar assim. E se fosse 2, chat? Se fosse 2 por dia. E se você chegou muito assim já, né, mano? Se fosse 2 por dia. Acho que daria por 40 dias. Eu acho que nem se fosse 2, mano. Acho que eu queria 6. Pô, a minha quase não consigo, mano. Não vale a pena. Assim, talvez eu me garante. Eu me garanto, quer dizer, eu me garanto, mano. Eu consigo sempre. Mas eu não posso depender da outra pessoa, tá ligado? Eu não posso depender da outra pessoa, mano. Eu chego muito em cima, gol. Tem assim, 2 acho que dá. Pô, não sei, fica muito tempo fazendo isso. Por tanto tempo, 40 dias ainda é muito tempo. E lembrando que eles chegaram ao meu bunker há mais de 2 meses. Quando chegamos ao dia 61, a primavera já tinha chegado, junto do incômodo deles. Eu tô cansada de acordar e ficar no mesmo espaço o dia inteiro. Agora esse é o nosso novo normal e isso não é mais divertido. Eu não quero mais ler, eu não tô afim de escrever, não tô afim de pintar. Todas as coisas que eram divertidas agora são só tédio. Depois de dividir É, o mas espaço não por mais de fazendo 60 dias, o Hugo já tava ficando viciado em passar tempo sozinho no cafofo dele. Eu vou ficar no meu cafofo e ler um pouquinho, valeu? Você tá lendo o dia inteiro, Hugo. Eu acho que a Rain tá boladona, Pô, fazer o que também, mano? Você vai conversando?
Não, pô, gente, essa rapaziada só fica no celular, tem que conversar com os outros, conversar no ônibus, não fica no celular olhando. Mano, daí conversar, bro. Meu Deus, você vai coisa aleatória, esquisito, mano. Pelo amor de Deus, deixa no celular, mano. Rapidão. Mas eu não quero ir lá pra cima. Conversar com os outros, Conversa com ela. Da boca. É o quê? Ele parou de ler por 2 segundos. Acho que eu vou esconder os livros dele. Que isso? Isso que vai, o que você... Mano, pra que criar uma intriga, mano? Nossa, eu ficar puto, minha coisa, eu ficar puto, mano. Eu ficar puto. Eu falei, beleza, então. Só vou apertar minha mão, vou botar um segundo no relógio lá, só pra você ver, Ele precisou tomar medidas drásticas pra tentar chamar a atenção. Meu Deus do céu, mano. Nossa, mano. Assim, qual foi o intuito? Vamos lá. O que ela acha que ela vai conseguir assim? Tipo assim, agora que eu escondi o livro dele, ele vai começar a falar comigo, e vai virar amigo, não vou começar a interagir, não, bro. Ele vai ficar puto agora. Até ele encontrar o livro, vai ficar chateado com o livro, vai saber que é você, que eu sou uma pessoa ali, né? E quando descobrir, né? Vai ficar puto com você e vai falar mesmo com você. Legal, mano. Tá forçando amizade, negócio, um cara que não quer ficar falando, Você cara. esconde esses livros? Não, você tá me sacaneando, porque tinha outra pilha de livros bem ali. Acho que tá falando ali. Acho que tá se confundindo. Ela tá começando a me manipular agora, e na moral, isso daí não é legal, não. Não é legal, Tá começando na oferta do Jimmy no dia 40. Eu podia ter aceitado, mas eu recusei porque eu queria mais dinheiro. Então a questão é que agora eu não tenho outra escolha, porque eu decidi ficar aqui e eu não sei se eu vou conseguir. Depois de Nossa, ouvir que a voz do Hugo, eu tinha uma oferta no dia 70 que seria perfeita demais pra ele recusar. Mas antes de mais nada, precisamos apertar o botão. Esse barulho, cara. Barulho do. Mano, por que foi esse barulho? Pra ele recusar. Mas antes de mais nada, precisamos apertar o botão. Isso não é barulho de Yakuza batendo na mesa assim, portão, mano. Pera. Mas é esse, mano, o barulho de Yakuza batendo. Mano, por que você botou esse efeito sonoro do nada, de todos? Perfeita demais pra ele recusar. Mas antes de mais nada, precisamos apertar o botão. Mano, eu falei, mano, meu barulho, mano. Peraí, você faz dois. Como é que vocês estão? Tudo certo com você? Antes de poder revelar a oferta do dia 70, eu tenho que separar vocês. O Hugo vai lá pra cima, Ixi. Wayne fica perto do dinheiro. Hora de levantar o muro. O muro? Continua me deixando bolado. O que tá rolando? O que vai acontecer? Aí, Gal, já pode sugar o dinheiro. Sugando $200 mil. Ah, vai falar um. Ah, interessante, mano. Vai falar um sozinho, tá ligado? Um por um, mano. Ah, vai ter que conhecer o outro. Interessante, Estamos interessante. tirando $200 mil dos $600 mil do prêmio total. E parecido com as minhas ofertas anteriores, se um de vocês sair, a pessoa pode sair com $100 mil. Talvez eu devesse Não, sair. você não pode. Um de vocês pode sair e ir pra casa agora mesmo. Trouxe Aconteceu você no caso, né? Trouxe, mas dessa vez vocês podem sair com $200 mil garantidos sem eliminar a outra pessoa. Beleza. Mais diferente da oferta do dia 40, eu separei vocês dessa vez. Assim, ela não pode te impedir de sair se você ainda quiser. Tentador. Ai, meu Deus, Jimmy, por que fez isso comigo? Deixa Não entendi nada. É a mesma coisa daquela outra vez, só que agora vocês vão estar separados pra um influenciar o outro, basicamente, entendeu? Ela decide ela por si só, ela mesmo só quer sair agora com $200 mil, ou se ele quer sair com $200 mil, ou eles podem continuar no final e cada um ganha $300 mil. Eles estão fazendo isso com mais $100 mil, valem isso. Mano, é bem tentador, hein? Pô, mas você para pra pensar, $100 mil é $500 mil, mano. É, cara. $500k, mano. Ela sairia alguns dias antes, no caso 30 dias antes, e perderia $100 mil. Vale a pena. Ou pra ela, porque desse jeito, ao invés de competir por $300 mil, que é o que os dois vão ganhar se você quiser ficar, ela vai competir por $400 mil. Então se você sair, vai ajudar ela. Eu posso dar 100 mil pra ela, né? Eu não sei, acho que talvez ele saia. Eu não sei se algum dia eu vou me perdoar, se eu recusar os 200 mil e acabar perdendo esse desafio. Enquanto eles estão decidindo se Eu também não sei, não, mostra pra vocês sinceramente. Monster Hunter Now. O quê? Monster Hunter Now é um jogo gratuito de celular da Niantic. É parecido com o Pokémon Go. Ficaram com vontade de jogar? É uma péssima hora pra fazer propaganda. Fala sério. E pra poder mostrar bem esse jogo, eu preciso ir pra superfície. Monster Hunter Now te incentiva a sair de casa e encontrar monstros. Digamos que você tá passeando com seu cachorro e quer caçar monstros. Ou você pode comprar físico, também lutar com monstros. Isso não é realista. Mas lutar contra monstros é. Monster Hunter Now também me deu minha própria missão disponível no jogo por 30 dias. Além de fases do Mr. Beast, escudos e outros itens do jogo. Legal, Essa edição está iniciando para achar Monster Hunter Now e usar o código Mr. Beast Hunt pra ganhar itens especiais. Minha missão vai estar disponível pelos próximos 30 dias, então tem que correr. Eu quase saí pelos 100 mil, é o dobro de antes. E lembre-se, se vocês não saírem, ainda vão ter um mês pela frente nesse banco. Vocês querem ver suas famílias? Vocês querem ver a luz do sol? E o mais importante, vocês se importam com a outra pessoa no banco e querem que ela ganhe 100 mil a Não mais? sai, mano, não sai, mano, não sai mesmo, cara. 5, É verdade, né? Se alguém sair, o outro ganha em cima mais, mano. Ah, é verdade, cara. E, nossa, eu ia torcer pra outro sair, então. É isso, cara. 4, É isso, mano. 3, Cara, que é win-win, mano. Que isso? Pô, o cara sai. Eu sou o cara, ele sai. Eu com $100, fico sozinho ainda, mais um mês sozinho, tá ligado? Pra sempre, não vai ser um mês, né? 2, última chance de garantir $200 mil. 1, vamos descer. Aposto que ele já foi embora. Agora eu vou levantar essas cortinas e revelar se alguém foi embora. Nenhum de vocês foi embora. Yes, nice. Ah, legal. Foi um mês, eu tô de boa, não precisa de um mês. De volta. Vejo vocês em mais 10 dias. Eu recusei. Tô ligado que o ser humano social é um ser social que precisa de interação humana, tô ligado que sim. Mas um mês dá, um mês dá. Eu tô chocada que recusou. Um mês Espero que ele não se arrependa, porque eu não Eles podem ter ficado juntos, mas o dinheiro era a única coisa que mantinha eles aqui. Você não tá tão sozinho, vai. Pô, ele fala com a câmera, ele. Você fala com a voz lá do cinto, chama eles, não tá sempre sozinho, não. Mas ficar aqui nesse bunker, às vezes a parte mais difícil do desafio nem é o alarme. É viver com a outra pessoa, ainda mais quando ela é tão exigente. Você pode fazer frango pra mim? Você pode fazer um vestido pra mim? Quando Esse barulho de mim, mano. É, aí é foda também, mano. tiver livre, pode fazer um ovo linguiça pra mim? Porra, mano, coisa mais fácil fazer até você fazer um simples, né, mano? Eu sei que você linguiça, até vou falar, mano. Ah, muita preguiça, pô. Ok, eu vou vir pra cá na cabeça, mano, da boca lá. Pelo amor de Deus, mano, pra você, cara. Isso tá um saco. Eu tô cansado de fazer as mesmas coisas todos os dias. Eu não incomodo em ajudar a Rain, mas isso é demais. Se eu viesse pra cá e falasse assim, Hugo, você pode sair agora, toma 10 mil. Eu acho que eu sairia. Passar Não, um tempo com é- a Rain começou a incomodar o Hugo. E quando as plantas começaram literalmente a aparecer, a Rain não tava muito afim de sujar as mãos. Você pode jogar essa água suja fora? Não, você consegue. Valeu, Rain. Eu vou fazer estrelinha. Ui, tá fedendo. Então eu não sei porquê, mas eu pedi pra Rain pra cortar meu cabelo e é claro que ela fez besteira de novo. Estragar o cabelo do Hugo. Nossa! Que mullet é esse, bro? O que é isso? A gota d'água. E o humor dele nunca esteve tão baixo. Eu acho que eu vou embora. Vai em frente. O dinheiro vai ter mais e a gente vai ficar sem nada. Dá pra ver que eles estão mudando dificuldades. Vamos ver se minha próxima oferta pode animar ou deixar tudo ainda pior. Eu vou fazer uma pergunta e se vocês responderem corretamente, eu não vou apertar o botão pelos próximos 10 dias. Serão 10 dias livres. 6 dias de folga seria incrível. Mas, se vocês responderem errado, eu vou tirar 5 segundos do cronômetro. Então, Eu acho que eu sei exatamente o que vai perguntar. a pergunta é, o que é mais gostoso? Uma barra de chocolate Ai, mano, meu Deus do céu. Feast O ou Hershey's. uma barra de chocolate Hershey's? Eu sabia que ia ser, inclusive. É o que ele mais compara, inclusive, mano. Sabe por que sabe? É o que mais vende, né? Depois do deles, pá. Essa é bem fácil. Feastables. Ela tem razão, isso é uma Eu acho delícia. que ela tem outra coisa em cima, óbvio, né? Essa foi fácil. Pelos próximos 10 dias eu não vou apertar o botão vermelho. É melhor descansarem, porque o dia 90 não vai ser tão fácil. Ai, Rain, corre, o alarme! uau, slow motion. Ai, meu Deus. Vejo vocês depois. Porra, de boa, mano. 10 dias sem fazer nada, mano. É festa. Acabou. 10 dias de boa, mano. Pode até cobrir isso. Vai dar certo. Que vejo em 10 dias, E cronômetro. apesar de toda a tensão que Legal, estava crescendo entre eles, talvez uma pausa no alarme fosse exatamente o que os dois precisassem pra É, pode ser, mano. Porque eles. É uma ideia, mano. Pra dar aquela, né, uma camada dos dois. Dá tempo dos dois começar, né, se conhecer melhor e tal. E só até casar. Então, mano, começarem a se dar bem. Como no celular, posso fazer o que quiser. E é isso que eu vou fazer. Boa, O boa, menu de hoje, donuts. A Rain tinha Realmente ela consegue uma sem preparar nada. E olha ali, ela tá preparando donuts agora, eu nem acredito. Parece uma delícia. Valeu, Hugo. Beleza, aqui temos donuts. Hora de provar. Donuts cobertos de barra Feastables. Ai, meu Deus. Feastables é muito bom. E como o Feastables sozinho conseguiu salvar a amizade deles, o resto dos dias passou rapidinho. Então eles dedicaram um tempo extra em cada dia pra se preparar para o que vinha pela Esse quebra-cabeça é igual desde o início, velho. frente. Então eles dedicaram um tempo É só extra essa boca que tem inteiro. Mais nada, mano. Tá desde o início. cada dia pra se preparar para o que vinha pela frente. O que a gente devia fazer é se preparar pro dia 90. Vamos bolar um plano juntos e vamos ter certeza que vamos ganhar. Eu pedi pro Hugo cronometrar o tempo que eu levo correndo de vários lugares do bunker até o stand, usando o relógio MP3 que vai indo com a gente. Achei perfeito. Mano, não precisa fazer isso, né? Acho que dá pra, tipo assim, só. Pega o lugar mais afastado do botão e vê quando demora, tá ligado? Assim, você tá deitado no lugar mais atrás do bunker, aí ativa e depois demora pra ir pra cama. Ou se tivesse um tapete punk, tinha, mano, eu ia dançar todos os dias, bro. De verdade. Vai. Mudei totalmente de assunto, né? Mas só me deu agora, tá? 2,60. Isso é? Tá bom. Vai. 4,09. Beleza. Ainda menos que isso. Vai. 3,30. Ai. Ai, meu Deus, isso, bro.
É muito rápido, que isso? Beleza, Mano, é muito Vai, rápido. 3.5. Beleza. 3.39. Ok, do dia 90 até o dia 100 vai ser guerra. Vamos com tudo ou É vamos isso. pra casa? Olha, pessoal, vou dar um take aqui. Faltando 10 dias, mano. Pode colocar 30 lives por dia, mano. 30 é foda. Não, eu coloco 5. Dá pra colocar 5 lives por dia durante 10 dias, mano. Se 10 dias não vai. Ela tá aumentando uma quantia, né? Fala, mano, 10 dias, 50 louco, 100 do dia, acabou. Vou com tudo, porque eu não vou pra casa. O cronômetro volta amanhã, não É tem justo, problema. Mas depois desse treinamento, Edição, a gente edição. consegue. Tá na hora de retirar aquele cartaz. Oh, olha o É cronômetro. oficialmente o dia 90, o que significa que tá na hora do primeiro alarme em 10 dias. O alarme tá de volta. Deve ser bom dia, mano. Por incrível que pareça um pouco. Ok, por exemplo, aqui tem 100 mil dólares para adicionar ao prêmio de vocês. E eu vou dar isso pra vocês agora, chegando ao valor total de 700 mil dólares. Ok. Em troca desse dinheiro, eu vou dar mais tempo no cronômetro pra vocês, aumentando de 20 segundos para 1 minuto Ué? inteiro. Porém, conforme vocês escanearem esse cada dia, o cronômetro Ah, putz, mano. Cara, dá pra fazer uma conta aí, né? Dá pra fazer uma conta. não vai reiniciar. E esse minuto vai ter que durar pelos próximos 10 dias do desafio. Peraí, vamos lá. 1 minuto, 60 dias, 10 dias. É como se tivesse. Pô, dá pra fazer uma conta aqui, né, mano? Tá, então você tem 6 segundos por dia. 6 segundos por dia. Se você passar de 6 segundos, você tá no prejuízo. E sem compensar em outro dia já, mano. Mano, dá, eu acho. Eu acho que dá pra fazer isso, mas eu inserir os dois, colocar tamanho do lado do outro, tipo assim, não, evitar ficar longe dali. 6 segundos é muita coisa, chat. É muita coisa. Deixa eu simular aqui pra vocês. É que parece pouco, mas tem que lembrar que 6 segundos começa do zero, tá? Não começa do 1, começa do zero. Então, assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, é muito tempo. É muito tempo, mano. Que isso? Eu sei que é arriscado, mas não, é só ficar perto. Faltam sacrifício de 10 dias só, gente. Pelo amor de Deus, pô. 10 dias só, mano. Mas não vai ser lá, mano. Eles já não estão manjados, já fizemos todas as vezes, tá ligado? Não, não te dá. Eu aceitaria. Eu aceitaria, mano. É claro que se fosse isso durante um mês, não. Claro que não. Vai pra eles dormem. Mano, pode, mas é bem alto, mano. Isso é muito barulho, tá ligado? Beleza. Vamos dar 1 minuto pra vocês pensarem. Tá bom, e aí, o que você acha? É meio assustador, mas Isso é muito dinheiro. a gente já fez as contas. Nossa média foi de menos de 5 segundos todas as vezes. Todas as Não, vezes. eu sei. Beleza, vamos tudo, vamos pra casa. Que isso? Decidimos. Beleza? Pode decisão de vocês. A gente vai Vamos, certeza? É. Agora não pode voltar atrás. Eu vou colocar isso na pilha de vocês. Vamos com tudo, vamos pra casa. Nos vemos em 10 dias. Já que oficialmente Dá, temos dá, 700 mil dá. dólares em jogo e apenas 60 segundos, tá na hora de redecorar esse lugar. A gente organizou o bunker pra gente não ficar muito longe do scanner. A gente até trouxe toda a comida pra esse lado. A gente tá aqui há 90 dias e estamos chegando ao final do desafio. Tipo assim, dá pra você relaxar um pouquinho, talvez, entendeu? Então, sei lá, nos próximos 3 dias, eles tocarem em menos de 10 segundos. No próximo dia, dá pra 10 segundos, entendeu? Então, é um negócio acumulativo. Então, prejuízo acumulativo, mas lucro acumulativo também. Tá de boa, tá de boa. Olha só como a gente parou o alarme com essa nova decoração. 1 segundo e 11. Isso é doideira. Cada segundo conta, literalmente. Eles estavam contando medo da gente apertar o botão que os dois esperaram do lado dos scanners literalmente o dia todo. Então é claro que quando soamos o alarme, eles estavam preparados. Isso aí. Porra, menos de segundo, Eles mano. já fizeram. Tá ligado? O próximo dia tem 11 segundos, tá ligado? É isso. Então eles foram dormir. Mas nós sabiam eles que já tinha passado da meia-noite, o que significa que era um novo dia. E só o que tivemos que fazer foi esperar eles pegarem o sono. Nossa, aí, ó. Ah, mano. É moeda do meu, hein? Ô! Eu tô pensando sozinho aqui, mano. O que é isso, cara? Nossa, mano. Ela botou um susto, né? Foda. Um susto é foda. Tem que fazer, mano. Tá Eles certo. estavam dormindo, só precisaram de 2 segundos. Eles não caíram nessa. Mas eu sabia que em algum momento eles teriam que usar o banheiro. Então eu esperei pelo menos Nossa, ficar o mano. mais longe possível do scanner. Porra, não tem que culpar a menina, né, Ah, mano? Rain, corre! Boa. Arrasou, veio lá de cima voando. Porra, nem lava a mão, bro. Beleza, eu acho que a gente Pô, parece... tem 10, mano. Que isso? 50 segundos ainda, mano. Fica muito bem, pô. Fica muito bem. Ah, 51 segundos. Quase 52, na real. É, vamos colocar 8 segundos aí que passaram em 4 dias, mano. Ou seja, 2 segundos a média, mano. Por dia, isso é um negócio. Tá de boa. Como é que é? Fala. Volta pra cá. Nem pensa nisso. Volta pra cá logo. Não dá nem mais um passo, Hugo. Hugo! Vamos, vai! Tá safe, tá safe. Isso levou 5 segundos. Cara, eu demorei muito. Tá proibido de ir no 5 banheiro. segundos saindo, porra, banheiro é foda, mano. Ah, mano, é foda que não é automático, né? Depois meio que faz manualmente quando eles percebem que os caras estão longe. Então não tem o que fazer. É, tem que fazer, mano. Tem que fazer, mano. Agora eu realmente espero que a gente não demore mais de 5 segundos outra vez, hein? Então vamos ao banheiro amanhã? Ó, só tem banheiro, eu acho, né? Porque seria foda se tivesse 2 banheiros que os dois iriam ao mesmo tempo. Porque não adianta nada, tipo, a pessoa tá do lado aí no sofá assim, pronto, o cara tá no banheiro, tá ligado? Porque os dois têm que ficar. Então seria bom eles, tipo, sincronizarem os banheiros, entendeu? A gente vai ter que esperar o alarme disparar. Eu vou pintar uma linha no chão pra ele saber os limites. Até onde pode ir, até onde não pode ir. Aqui tá a linha. A regra do banheiro da Rain foi bem intensa, mas isso não teve o Hugo focado nos alarmes de todos os É dias. verdade. É, tipo, e assim que tocar lá, você pode ir ao banheiro, acho que é mais justo, né? Mas no dia Acho que é um o pouquinho. Hugo teve uma recaída antes dos hábitos. Hugo! Nossa. Vai! Dá, não, peraí, gente, faltam 2 dias, não. Eles conseguem, pô. 6.01. Hugo, você passou do limite dos 6 segundos. Que isso, cara? Eu corri mais rápido do que eu pude. As vezes que a gente mais demorou pra desligar o alarme foram as vezes que você tava... Ah, meu Deus, aí tu vai reclamar que a natureza chamou ele pra banheiro. Cara, que faz mal segurar no banheiro, mano. Porra, mano. Nossa, mano. Essa cara. Caramba, já faltam 2 dias, mano. Os caras tá reclamando, mano. Tem 20 segundos ainda, mano. Nossa, que. Nossa, a próxima vez que fosse comigo, eu iria pulando uma perna só, assim. Tô fazendo meme, tá ligado? Banheiro, você não tá vendo o problema? Você não Acredita percebe? então que eu mais vou poder usar o banheiro. Hugo, não brinca com isso. 20 segundos, moça. Tava brincando, tava mijando. E, em meio à tensão, o Hugo aproveitou uma chance de falar o que estava pensando. A Rain tá tomando banho e essa é a última chance que eu tenho pra falar o que eu penso dela, sem filtros. É óbvio que foi difícil no começo, porque éramos estranhos e somos pessoas muito diferentes, mas pra falar a real, eu não escolheria outra pessoa pra estar aqui comigo. Fico agradecido por estar aqui dentro com alguém que quer ganhar tanto quanto ela. Foda, E foda. alguém que me incentiva muito a dar o Lore, meu lore, melhor lore. dia. Ah, isso foi bonito dessa parte. Ah, não é pra você ouvir isso, O não. gente, Mas mano. realmente, O essa plot. parte do futuro, a gente ficou muito próximo ao longo do Começou a desafio. puxar, Eu acho que nós dois estamos muito focados em ganhar, né? É. Eu acho que assim no início, nós dois nos estranhamos muito, Não, a gente mas foi se entender, é mas a isso. gente foi se conhecendo melhor e a gente não queria só ganhar, mas tipo assim, era tipo, eu vou ganhar com você e você vai ganhar Foda, por foda, mim. é isso. Vai. Que bonito. Feliz 30º dia! Eu vou descer pela última vez. A menos que alguém jogue uma bomba atômica. 100 dias. Do nada, mas. Tudo pra isso. Vocês estão prontos? Cara, a gente tá... Prontos. Tem certeza? Estamos prontos. Go! Oi! Aperta o botão! Pega fogo. Tá bom, O último pronto? alarme. Tá bom? Vocês estão demorando mais. Estamos prontos. Vamos! Vai, gente, anda. Pronto, vamos, Hugo! Não estraga isso. Bro! Anda logo! Ah, tá, porra. Ah, Oxi. isso aí. Ah, você quer. Passaram 100 dias. Memezinho, mano. Trollagem básica, sei lá, né? Esse pega, eu acho que esse é foda, esse é foda. Esse é foda, mano. Esse é foda, mano. E o 10 do gente, tá ligado? Primeira vez Esse que é da hora, vemos o mano. sol em 100 dias. Isso! Ai, meu Deus! Eu tô com saudade de vocês. Ufa, é isso, tem amizade, Como prometido, família, vocês toda risada, abraça um outro, é isso. 350 mil. Veja você pra aí. Passa muito nada, telefone. Bem rápido pra acabar. Bem rápido. Legal, mano, da hora pra caramba, o vídeo. Sei que não pode muito maluco, não, foi um negócio meio linearzinho, né? Eu gostei. Mas a questão principal, tipo assim, eu não sei se você conseguir fazer sozinho ou com alguém, então, tipo assim, tem que ser muito um cassino, uma sorte, tipo assim, putz, mano, você vai cair, tem que ser muito foda. Tem que ser muito legal. Eu que foda que não é impossível você ver com alguém que você não conhece e bater 100% só vai com ela, mano, durante do nada, assim, mano. Então, tipo, eu acho que não tem companhia perfeita, mano. Tu tem que ter de alguma forma, mano. Foi o que a galera falou, mano. Os caras roncou, aí depois, pô, mas ela não faz nada, tá ligado? Aí ficou sozinha no livro, mano, tem que fazer, mano. Não tem como dois seres humanos viverem assim em harmonia, 100% total, não existe isso. Pô, até casais, isso acontece isso. Até casais brigam por alguma coisa na casa e tal, faz parte, mano. Ainda mais amigos, morando juntos, mano. Eu vi um monte de amigo meu que foi mais junto em, sei lá, em algum lugar na cidade e brigava bastante, tá ligado? Porque morar junto. E não, antes de morar junto, não brigava, tá ligado? Imagina dois estranhos, pô. Acho que foi um bom outcome, assim, basicamente, Isso mano. passou rapidinho. Então eles dedicaram um Não, valeu a tempo. pena, pô. Quanto pegaram com eu? 250k, foi isso? Não, mais, né? Como prometido, os seus 350 350k. mil. Ah, 350k pra cada, mano. Doideira, mano.
Tem que quanto é isso no Brasil, mano. Pô, o dólar tá quanto? O dólar? Peraí, vamos dar uma olhada nesse dólar aí, que tá engraçado, eu acho, o dólar tá meio alto. Como é que é? Nossa. 5,66? É. Então é 350 vezes 5,66. É quase 2 milhões, pra ter uma noção. Pessoa, mano. Nossa, eu comprei uma AP aqui em São Paulo, que era de boa, mano. De verdade. É, o dólar tá doideira, mano. Ele chegou a 5,80, né, mano? Tá bem tão alto, assim, deu uma caída, mano. Essa é mais alta ainda, cara. Porra, então, 1.800, mano. É claro que você tem que pagar imposto, né? Isso aí. Como é que funciona isso? Você vai te dar a grana, vai ter do Brasil. Tem que pagar uma coisa do governo, deve ter, isso é foda. Imposto é chato, o quê? Ah, eu só entrei pro Prime, e eu fui pro 5, eu acho que mandei como você vídeo do Guia 10. Como assim, como é que é? Tem como isso esse problema, não sei o que. Links do VT pro Prime, ligado? Matheus pelos 5 meses, o Henrique pelos 4 meses, Werneck, 10 pelos No Third Boy do Prime, Elmason pelos 4 meses, Matheus pelo Prime, olha o pelos 15 meses, mundo cara, mano. Pô, eu tenho um monte de coisa, deixa eu ver. Obrigado, Pandoy Esculturas pelos 5 reais, 15 segundos de vídeo principal, mas Sérgio. Esse é o canal Pandoy Esculturas. Eu não sei se é mais escultura do Sérgio, mas interessante, mano. Você quiser ver, é canal Pandora Escultura do Sérgio. Obrigado, Simabuku, pelos 5 euros, cara, pelos 40 reais aqui. Tuca pelos 2, pelos boas, mano. Tranquilo. E pelos 27,90. Pô, assiste o 10, você que me like, mano. Assiste o canal Gol. Obrigado, Gwen, pelos 10. Olá, Gol. Se você de passa, eu quero tá bem por aqui, mas se você registrar, se interessou. Obrigado. Próximo cara, de bags, das creepy pastas de Minecraft, ó. Meu Vender, passa pelos 2 dólares. Povo reage, Rita Carnes. Isso é algum do Whip, né, mano? Você me enche o saco pra ver esse negócio, mano. O tempo inteiro. O vídeo do Whip. É esse? Eu sei se é, eu tô confundindo, não sei agora, mano. O tempo inteiro, bro. Caralho. Rita Carnes da hora. Não sei, eu não quero ver agora terror. Eu não sei se vai ver terror agora. Ah, tem o que eu quero ver, que é do que a gente viu, que ele fez youtubers amados, odiados, ele fez um... O que acontece quando youtubers amados se tornam odiados? Começando com o Caio, literalmente de herói a vilão, da noite para o dia. Gabriel Monteiro, no começo de sua carreira no YouTube, é verdade, ele era mano. um policial militar. Olha que doideira, mano. Ele era muito conhecido e famoso, pô, ele era muito view, ele era muito influenciador e policial. Ele está preso agora, porque muito doido, como assim, como foi de 100 pra 0, mano. Muito absurdo, mano, o cara estragou a carreira total, mano. Rapidamente se destacou com seus vídeos pelos sujeitos, resgatando animais, ajudando pessoas em situações de necessidade, cobrando servidores. Lembra dele, inclusive, indo resgatar o cachorro na casa do Luzão, mano. Eu acho que é uma situação ali que uma senhora demais Esse cara manteve o segundo ele foi preso, né, bro? Teve isso também, né? Ela foi meio que, né? Ele foi preso, ele foi um crime, né? Ela tá apresentando muita dor e essa filha tá muito desesperada. Se a senhora conseguir ali. E até debatendo assuntos mais polêmicos. Você quer igualdade total entre homens e mulheres? Sim. Você quer que a Lei Maria da Penha, a CLT, que são leis que favorecem as mulheres, acabem? Não. Então você não quer igualdade entre os homens e as mulheres. É claro que todas essas atitudes trouxeram a ele muita credibilidade, levando milhares de pessoas a admirarem seu trabalho, ao ponto de se tornar vereador do Rio de É, Janeiro. não, tá ligado? Tinha um saco torto mesmo, mano. Assim, ele fazia, eu lembro que, eu nunca assisti vídeos dele, mas ele pegava, tipo assim, questões polêmicas pra falar com pessoas na rua. E as pessoas na rua, tipo assim, não tinham muito conhecimento pra debater contra ele, tá ligado? Entendeu? Que conseguia, dava por cima, sacou? Entendi. É tipo você querer debater com um cara que acredita que a Terra é plana, e o cara estuda pra caralho, um monte de vídeo, um monte de tudo, muita coisa, e você que não vê nada sobre planeta nem nada, você vai debater com ele, ele vai conseguir, debater, ele vai achar um monte de coisa que você sabe que, tipo, você não sabe como debater, mas sabe, tipo assim, que não faz sentido, você não sabe como você vai falar aquilo, tá ligado? Filho de uma criança, pode ser, mano. Então, tipo assim, é muito fácil você pegar alguém da rua e você conseguir colocar ela, tipo assim, na saída, tipo assim, mano, eu sou muito debate, vou atrapalhar um negócio, eu posso estar errado, mas eu sei que ela vai conseguir responder, porque eu tenho muito mais conhecimento, assim. Das eleições de 2020, sendo o terceiro mais votado. Há mais de 3 anos, ele conseguiu manter uma boa imagem de herói da cidade. E ele foi terceiro votado porque, pô, mano, interage muito forte, né, cara? Se não tivesse canal dele, você não deixava um cachorrinho, sei lá o que, não tinha Mas isso não durou muito tempo. A reputação do Gabriel Monteiro começou a declinar após descobrirem que alguns de seus vídeos eram forjados. Mr. Beast é você? Nesse vídeo, alguém da sua equipe estaria supostamente pagando um morador de rua para roubar alguém para depois. Caraca, mas como é que isso vazou, mano? Como é que isso vazou, mano? Como tipo assim, ó, parece alguém falou de longe, mas tem um áudio do microfone aqui, cara, que isso? Mas realmente, pô, mas imagina, porque ele se candidatou, né, pra quê? Qual foi o candidato que ele fez pra votar, sabe o quê? Geralmente, tipo assim, candidato gosta de mostrar que essa coisa boa, bom pra sociedade, e geralmente é meio forjadinho, assim, tipo, eu tô ligado que isso acontece, mano. Vereador do Rio de Janeiro, então. Aí quer fazer as coisas pra mostrar que é bom, a imagem dele é boa, né? E geralmente é um negócio mais forjado, mais intencional, mais forçado, pra olha como eu sou bom com as pessoas, né? Eu vou junto contigo então. Depois que eu jogar a parada. Nesse vídeo, alguém da sua equipe estaria supostamente pagando um morador de rua para roubar alguém para depois, é claro, Gabriel Monteiro aparecer e dar uma lição de moral. Aí, ó, tá ligado? Em um podcast, Gabriel falou que isso foi um experimento social. Eu vou fazer um efeito também pra um experimento social também, mano. Eu vou fazer. Eu vou fazer, E as pessoas não acharam muito bem isso um experimento social. Então, mano, vou dizer um mendigo, jogar a bolsa com essa depois interrogar em seguida, a vida da equipe é vídeo de um mendigo. Aí vai colocar uma imagem ruim do mendigo, o mendigo não necessariamente é ladrão, o mendigo não é ladrão, o mendigo é um cara sem quieto, tá ligado? E aí vai atribuir uma imagem do mendigo, porque ele, pô, vai roubar e ele realmente não fez nada, na real. Ele ainda vai agredir humilhar o mendigo, mano. Como que ele ganhou coisa com isso, será? Mendigo, pelo menos? Ou foi só realmente pra um meme pelo... Humilhar um morador de rua em um estado de miséria não é um experimento social, é uma covardia. Gabriel, você ofereceu 400 reais e enganou Ah, 400 reais, mano. Aí, um cara. morador de rua. Enfim, o mesmo ainda foi agredido. Você é muito sujo. Nossa, foi idiota mesmo, mano. Caralho! Mano! Cara, foi realmente, eu pensei que, tipo... Cara, foi muito agredido. Mas ainda não para aí. Em Caralho, março de mano. 2022, Gabriel Monteiro teve um vídeo íntimo vazado com uma menor. E um tempo depois, no dia 17 de agosto, surgiu um áudio dele onde admite realmente fazer essas coisas. Pô, 16 aninhos, 17 aninhos, eu gosto muito novinha. Que isso, Gabriel? Quando ele ia ser condenado à prisão preventiva, onde continua preso até hoje. Assim que eu fiquei Aí o sabendo, Gabriel perguntou, pô, esse cara sumiu, né? Então, eu não queria esse áudio, eu gostaria que tinha falado com ele, mas eu não tinha ouvido o áudio dele por causa dele, mano. imediatamente me entregar pra justiça porque eu acredito nela e sei que a minha... Ah, é esse, Gabriel. Da prisão preventiva, onde Ah, ele tá dando uma imagem de bom moço, depois ele não, eu confio na justiça, mano. continua preso até hoje. Assim que eu fiquei sabendo, imediatamente me entregar pra justiça porque eu acredito nela e sei que a minha inocência vai ficar comprovada. Ah, tá, não, peraí, ele não tava assumindo, né? Ele só, tipo, queria fazer a inocência dele, ok? Após isso, ele também perdeu a monetização do canal, teve seu mandato de vereador cassado e perdeu direitos em outros cargos políticos. Como pode, o cara perdeu tudo, mano. Isso foi literalmente 100 pra 0, mano. De verdade, mano, de verdade. É muita vibe do... Qual é o nome? Do Doc lá, do Doc mesmo. O doutor de Respect, né? Ele nunca falou dele no canal, né? Mas foi o senhor também que tinha tudo, era muito famoso, era alto, tinha família, filho, foda, mó famosão. E aí vazou ele falando com a idade e, pô, perdeu tudo. Doideira, mano. Doideira. Independente se você acredita que tudo que aconteceu com ele foi armação ou não, uma coisa é inegável. A reputação dele nunca mais vai ser a mesma. Mas Gabriel Monteiro não é o único que tem a fama de herói brasileiro. O Mamãe Falei, na verdade, foi de herói e vilão mais rápido que ele. Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, não Não, é então, mais nunca voltado. vi esse cara, na real. Não, eu já vi um vídeo dele muito famoso, assim. Ele lembra que ele fazia ficar na rua, tipo, 300 pessoas, né? Uma coisa, tipo, aquela mesma vibe que eu acho meio idiota. Eu não sei se faz, porque eu acho que ele faz com estudante, né? Em teoria, tu deveria saber responder. Mas eu tenho um pouquinho de preguiça de pessoas, não sei se é o caso, tá? Mas de pessoas que vão atrás de pessoas que não sabem falar, pra você conseguir passar por cima, assim, basicamente. Para a política, que foi o precursor nesse estilo de vídeo de ir em manifestações políticas e lugares públicos questionar as pessoas com perguntas relativamente simples, mas que, em quase todos os casos, ninguém sabia responder. E você acha pra gente tirar os impostos dos produtos e nas obrigações econômicas e passar pra renda?
E realmente, era muito satisfatório ver a reação das pessoas passando vergonha e defendendo algo que muitas vezes eles nem sabiam sobre o que se tratava. Deixa eu perguntar uma coisa, qual que é a primeira faixa do Minha Casa Minha Vida? Esse cara não vai saber, tá ligado? Com isso, o canal Homem Falei foi crescendo cada vez mais e em 2018 ele foi eleito deputado estadual de São É, só perguntas complexas às vezes, tipo assim, tu tem que sair de casa com a resposta já, tá ligado? Aí ninguém espera às vezes as perguntas, mano. Paulo. Mas não sei isso, cara. Tudo é diferente que ele fazia, tipo assim, uma passeata, por exemplo. Que em teoria você está aqui, lá naquele lugar em prol daquele ideia, tá ligado? E às vezes, tem pessoas que às vezes não sabem das coisas. Elas estão lá pela maioria, que acredita, tipo, ou que é talvez contra o outro lado, e tá daquele lado, e isso tá apoiando tudo que ela tá fazendo. E às vezes a pessoa não sabe, mas ela quer apoiar todo o movimento das pessoas que volta dela e esse cara pegava, tipo, as pessoas e fazia perguntas e ela não sabia responder. Era basicamente isso. Mas eu nunca, passei por um bosta, mas eu nunca vi o canal do cara, tá ligado? Nunca vi o canal do cara. Nunca vi. E você já tá contando de surpresa? É verdade. Bom, eu não sei, eu não posso falar muito bem, porque eu nunca me interesso nesse conteúdo de entrevista na rua, sei lá, faz. Isso tornou ele uma pessoa muito relevante, não só na política, mas também na internet. Relevância essa que acabou da noite para o dia. Eu perdi todo o meu trabalho e joguei fora. Em 4 de março de 2022, durante uma viagem que ele fez para a Ucrânia, foram vazados áudios do Arthur dizendo, por exemplo, Ah, lembro, caralho. ucranianas São fáceis, porque elas são pobres. Caralho! São fáceis, elas são pobres, não é coisa pegar qualquer mulher com dinheiro que elas são pobres, mano, não sei, cara, que eu tenho Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. e tudo Isso isso podia mandar na época do... Nossa, durante a mano. guerra que estava muito em ascensão. Durante a guerra, eu lembro disso, cara. Notícia até fora do país. Depois disso, ele foi em programa de TV e até fez um vídeo no seu canal se desculpando. Eu aceito ser julgado pelo que eu falei, eu aceito ser julgado pelo que eu falei. Mas eu não aceito ser julgado pelo que eu não fiz. Mas independente se as pessoas desculpassem ele ou não, o estrago já estava feito. Arthur tinha de ser mulher caçado e ficou afastado da política por 8 anos. Hoje em dia, ele ainda continua postando vídeos. Ah, ele pode pegar viu, hein? Ele não foi cancelado, né? Sua reputação ficou manchada. Mas diferente dele, que buscou melhorar sua imagem ao longo do tempo, no caso do Felipe Neto, parece que a cada dia ele só piora a sua. Indícios que o Felipe Neto é um dos youtubers mais mal vistos da atualidade não faltam. Só que nem sempre foi assim. Eu penso, não, o Felipe Neto, acho que ele tá um pouquinho de direito hoje em dia, eu sinto, mano. É que o Felipe Neto, ele mostrou muita coisa política, né? Cara, muito todos aqui é relacionado à política, tá ligado? Não, eu não sei. Mas todos relacionados à política. Política, tipo assim, sempre vai dividir muita galera, cara. Há mais de uma década atrás, Felipe Neto era visto como um dos criadores mais autênticos do site. Jogadores de futebol vivendo uma árvore. Mas acho que o que mais causou dano à imagem do Felipe Neto foi a questão da Blaze, se não me engano, né? De Natal, tudo determinado, tudo delicadinho. Tô acabando com os Odivãs, com os Amaraus, com os João Silva. Não tinha filtro, falava o que pensava e comparado com hoje em dia, quase não tinha haters. E aí, Felipe Neto? Não é você que falava que tinha que ser um adolescente de 15, 13 anos pra gostar de Crepúsculo? O que é necessário ser pra gostar de Felipe Neto? Mas isso durou apenas alguns. Mas é foda comparar essa época também pra época atual, porque esse humor não funciona hoje em dia, não. Esse humor não funciona hoje em dia, tá ligado? Não se funcionar. Não sei se funciona, mas é muito de internet e dos nada, tá ligado? Passado o tempo, Felipe Neto começou a mudar seu conteúdo, seu estilo de falar e até o estilo de se vestir. E é claro que as pessoas... Sabe por que ele fez isso? Porque eu acho que ele tem pensado nisso, mas é muito mais dinheiro, é muito mais rentável você falar com esse público, você fazer. É por isso que, pô, eu lembro que o Lucas Neto, irmão dele, ele era meio que uma vibe do Reddit, tinha um personagem chamado Rede Sincero, que fazia, falava pra caramba, um monte de palavrão, falando um monte de coisa, um monte de crítica, e ele se tornou o youtuber infantil. Ele dá muita grana, mano. Dá muita grana, mano. E o Felipe Neto, eu acho que ele sentiu, cara, mesmo tempo, eu acho que ele saiu também, ele tem um público mais jovem, mano. Porque, pô, querendo ou não, essa parte aqui, sabe, porque era um pouco mais adulto, tá ligado? Mais edgy, mais, tipo assim, humor, maneiro e tal. Esse aqui dá mais dinheiro, mano. Eu não sei o que agora se foi influenciado pelo irmão, mas com certeza, teve questão de dinheiro envolvido, mano. Acho que ele achou um, tipo, mano, se isso é vai dar muito bom pra mim. Eu não tenho nada de errado nisso, na minha opinião. Você tem que mudar de conteúdo. Eu não sei o que eu falo aqui, eu não sei de tudo neto, mas eu achei que sobre responsabilidade de conteúdo não vejo muito problema. Eu vejo um outro canal que, tipo, era mais adulto e foi infantil. Eu não vejo responsabilidade de conteúdo, na minha opinião, tá? Eu acho de boa. Eu acho de boa, responsabilidade de conteúdo. Tudo bem, ninguém quer fazer uma coisa pra sempre, né? Vocês notaram isso? Eu ouvi lá pra 2009, 2010. Aí o canal não faz sentido. E era engraçado de assistir. Ele fazia piada de tudo, de filmes a política. A partir de 2015 ele começou a ficar chato demais. Parou as piadas e começou a criticar tudo e a todos. O problema é que eu dos mano. Aí, com certeza. Eu gostava dele no começo, mas tempo tudo não faz sentido. O Felipe Neto cobrando da Rebeca Andrade e falar assim, é contra a favor do Bolsonaro depois de medalha de ouro. Na moral, teve isso, pô, aí é foda também. Mas hoje tem um novo dele. Parece que o Felipe Neto de hoje e o de 2010 são praticamente duas Mas pessoas. eles são pessoas diferentes, eles são pessoas. É aquela coisa, mano, é aquela coisa. O Felipe Neto, ele enxergou um nicho que dá muito mais certo do que você falar palavrão, falar política e fazer humor negro e tal. É, dá muito mais grana, pô. Com certeza eu sei que, tipo, eu não acho que ele desgosta 100%, mas eu sinto que se ele ganhar essa mesma grana, mesmo dinheiro, ou fazendo, tipo, fazendo um vlog mais, fazendo crítica, falando do que realmente ele quer, comparado com o que ele faz hoje em dia, que é mais um humor um pouco mais jovem infantil, ele vai um negócio antigamente, eu sinto que posta muito falando qualquer coisa, né? E isso também, né, gente? Cara, eu acho que, mano, dá pra pegar até o meu caso, mano. Eu já fiz conteúdo de Minecraft, era um pouquinho mais infantil, tá ligado? Era um pouquinho mais infantil. Hoje não é tão infantil o conteúdo. Não é tão infantil, é jovem, não é tão infantil. Eu, mano, não aguento mais, cansei, tá ligado? Chega, bro. Tipo, todo mundo muda, porque, mano, ninguém vai fazer mais por 10 anos, é isso. Mas eu também não sou muito fã de tudo realmente tem que ser criticado, às vezes, pô, o tempo inteiro, tá ligado? E dá preguiça. Isso é mais o Twitter, né? Tipo, por isso que eu uso muito pouco Twitter hoje em dia, mano. Muito pouco Twitter, né? Não dá, mano, não aguento. Completamente diferentes. Na verdade, o problema nunca foi mudar de conteúdo, e sim se tornar o que ele tanto criticava. E foi a partir da mudança de conteúdo que os problemas começaram a surgir. Esse eu não falava com criança. Isso é fato, não falava. Não tinha criança nenhuma, e de repente, 2016, trocou né, muda o fenômeno. Apesar de ele falar que nessa época seu público era adulto, já outros youtubers afirmam o contrário. O Felipe Neto disse que todos os vídeos que ele fez são do passado, de conteúdo impróprio, e que naquela época ele não fazia pra criança e nem tinha criança que assistia ele. Deixa eu pensar, por que o Google de criança? Ele já tá, ele é assistindo. Sempre a mesma história. Caralho, gato. Peraí, deixa eu tirar o menino aqui. Tá subindo tudo, eu vou de amanhã. Oh, que bonitinho você, mano. Vai lá, desce aí. Desce aí, bro. Sempre os mesmos vídeos antigos, vídeos que já falei vídeos que já vai ter fazendo coisa alguma. Vocês escolhem algumas fotos do próprio Instagram do Felipe Neto e vão lá show olhar. Olha esse show aqui que ele faz. Vocês podem perceber aí, ó, tem bastante adultos, né? Ironia. Olha só, os 10 crianças que tem aqui. Ele fala, muito obrigado, Casamento. Olha só, dá 28 de fevereiro de 2016. Mas pode ser uma coincidência, vou pra outra foto. Outro show dele aqui, bastante crianças aqui também. Não vejo de fato um adulto. Opa, não tem um barbudo aqui, um barbudo no meio de uma criança. E essa foto aqui também é de 13 de maio de 2016. Daí em diante, Felipe Neto cada vez mais foi sendo mal visto. Seja por ter começado a falar sobre política, Eu acho que foi o Felipe Neto fez três coisas. Foi política, foi o conteúdo dele, principalmente a questão do livro também. Eu lembro que o livro infantil dele, ele colocou aquela. Foi muito criticado isso no Twitter, ele colocou uma brincadeira de mata, casa ou trepa. Tá ligado? É mata, casa ou trepa, colocou no livro infantil. Porra, um sub de 10 anos, como é que é trepa? Como assim, tá ligado? Aí eu acho que ele tirou essa coisa do vídeo, se não me engano, né? Ele tirou essa coisa do vídeo e. Não, ele tirou essa coisa do livro e ele lançou o livro sem essa parte. Sem essa parte. Não sei se ele desculpou por causa disso. No infantil, era pro infantil. Sim, deixa eu ver essa parte aqui, inclusive. Livro Felipe Neto, mata, casa, trepa. E a galera usa até o episódio que você fez, tá ligado? Aqui, ó. O cara mata trepa é um quadro muito divertido, qual 3 músicas escolhidas, os jogadores devem definir resoluções existentes. Não tem praticamente reclamação. Só jogar com o Felipe Neto. O César precisa abaixo. Ok. Neymar, trepo, espera engravidar. Caralho, mano. Eu acho que ele não pensou tanto assim nesse de, tá ligado? Fernando Souza, caso, beijo, Jaquim, Vitube, matar Vitube. Caralho, mano, essa coisa que eu muito triste, na real, não. Vou engravidar, sou melhor que a Giovana, tá? Ao gritar, trepo, sem pensar 2 vezes. Nem se o cara vai chegar. Anitta, mato, desculpa, amiga. Mano, caralho. Aí depois ele vem do Lula, ele vai fazer o eu acho que ele tirou isso do livro, ele relançou o livro sem essa parte. Porque, né, porra.
ter pego furando a quarentena. Acho que você deixar ele tá vontade de colocar alguma coisa? Não, eu sou uma figura pública. Ele é uma figura pública. Felipe Neto, explica isso agora. Ou até dizer que cassino online é renda extra. Já não basta se vender na propaganda. O problema dele é o ego e a hipocrisia. Se o cara parasse de se envolver em política e só fizesse seus vídeos, ele nunca seria odiado. Em muitos seus vídeos antigos. Eu acho que isso é uma boa constatação, tá? Porque a galera pega muito o pé dele justamente porque ele pega muito o pé de todo mundo, eu sinto. De questão política, principalmente, tá ligado? Não falando que ele tá errado, ele tá certo. Isso é um fato. Isso é um fato. Então a galera odeia muito ele. Muito. A galera odeia muito ele. Principalmente a galera mais adulta. A galera mais jovem, a gente pode acompanhar ele. A galera mais adulta, sim. Aí, beleza, então. Tudo, qualquer deslize que você quiser. Qualquer deslizezinho que você quiser. A gente vai pegar o seu pé, tá ligado? É doido. É doideira, mano. Você encontra a famosa frase: ou se morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar vilão. E falando em herói, além do Gabriel Monteiro e Mamãe Falei, há um tempo atrás surgiu mais um herói chamado Daniel Penin. Daniel Penin teve a sanção após o vídeo expondo a Blaze. O seu influencer ganha dinheiro cada vez que você vai lá na Blaze e perde dinheiro. Eu lembro A única coisa que a Blaze Eu sou o Penin, né? é fazer o pobre de trouxa. Desde saques que nunca chegaram, dinheiro que sumiu, aplicativo que travou logo depois de ganhar. O Penin, eu só lembro dele quando os dois vídeos da Blaze, ele sumiu, cara. Totalmente, na real. Eu faço vídeo ainda. Deixar 5.909. Da hora que ele era esquisito do início. Eu não sei, mano, sinceramente, eu não sei nem falar dele, porque eu não acompanhei nada dele. Mas eu vi da Blaze, claro, eu não vi mais nenhum vídeo da Blaze, pô. O que eu gostava era. Eu sei que era um pouquinho meio exagerado, tá ligado? Tinha muita coisa que não era real, não era real. Por exemplo, o negócio da Iconic Key, tá ligado? Era exagerado. Outro negócio também, que ele errou no vídeo, era falar que todo influenciador ganha o dinheiro das perdas. Sinceramente não é uma verdade, ele assumiu isso. Mas tinha coisa que era bom no vídeo, na minha opinião. Ele indo atrás, tipo, ele fez uma investigação toda, né? Tipo, ele foi lá e ele explicou como é que funciona tudo, né? Tipo, o negócio da sala e tal, como que eles abrem empresa lá e tal. Enfim, foi interessante, vai ser muito mais rápido de trabalho dele. E de trabalho dele, a imagem dele, pra ele ver os cursos dele e tal. Mas o problema foi que ele ia explicar aqui, 98 reclamações de pessoas no Iconic Key acusando a Blaze de golpe, sem nenhuma resposta. Esse vídeo na época parou a internet. Ele levou muitos influenciadores a irem a público se explicarem sobre o caso. Eu não falei nada até então, porque sinceramente não sabia o que fazer. E como não existe nada na justiça que impeça a Blaze de atuar no Brasil, assim, com todas as outras casas de apostas online, me foi recomendado não simplesmente sair falando que eu tinha um contrato legal com ele, independente do vídeo do Daniel Penin ter viralizado ou não. No começo, não tinha o que contestar. Daniel fez um bom vídeo e para muitos ficou visto como herói. Mas em junho de 2023, os primeiros indícios do passado obscuro de Penin começaram a aparecer. Isso foi doido porque a galera começou a pensar, nossa, a galera foi atrás do. Eles fizeram coisas dele, histórico dele, viu que ele divulgava coisa de lotérica, como ganhar loteria, que é pior ainda do que qualquer coisa que ele falou, tá ligado? Era comprar idoso e vendendo um negócio que não existe. Era como se você ganhar loteria, mano, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, mano. Eu de remédio, remédio superfaturado pra idoso. Assim, pô, um negócio de R$100 ele colocou por 120, fazia valer esse preço, tá ligado? E a galera comprava, não sabia, né? Porque achava que era muito mercado, que a gente tinha esse preço. Na vender vitamina superfaturada pra idoso, prometendo curar doença, melhorar a saúde e resolver problema. Vender curso, dizendo que a pessoa vai ficar rica comprando loteria. Tudo que esse cara faz é muito pior do que o que ele acusa os outros de fazer. Felipe Neto fez É um muito vídeo doido, mano. Eu acho que os dois, nessa treta do Felipe Neto e do Penin, acho que os dois tinham coisas que tinham feito errado, tá ligado? E ele tá bom atacando o outro com as coisas que tinham feito errado. Basicamente isso, mano. Os dois fizeram coisas erradas. E os dois estão mais atacando um ao outro nas coisas erradas que eles fizeram, mano. Eu acho que ele decepciona. Não, já deve ser hipócrita em algum momento. Isso todo mundo já foi do mundo, tá ligado? Todo mundo já foi babaca, já fez coisa errada, já foi hipócrita. Você tem que deixar também, mano. O fato é que quando você é influenciador, a galera vê isso, né? E pronto, né? A galera vê, divulga e vira público. Mas, pô, todo mundo já fez uma bosta, entendeu? Já pensou uma coisa esquisita, tá ligado? Normal, mano. Normal. Pra influenciador, o mundo tá te vendo, o mundo tá te vendo. Mas questão de hipocrisia, não sei se eu já fui, mano. Não, acho que não, mano. Acho que não. Quer dizer, deve ter sido, com certeza. Mano, o máximo que eu lembrar é que eu lembro que eu já fiz assassino. Mas foi antes da treta que eu tinha um pensamento diferente, não vi nenhum problema. Hoje em dia eu vejo problemas de, tipo, pô, chegou outro dia uma proposta pra mim que era uma proposta, tipo, milionária, um contrato milionário, e eu não aceitei, tá ligado? Porque eu mudei de pensamento hoje em dia, mano. Hoje eu mudei de pensamento. Mas eu sinto que eu ser hipócrita, sabe? Eu sinto pra vocês. Eu ser hipócrita se vocês fizessem errado na minha vida. Canal de errado, não ganhar dinheiro, acabou não se pagar minhas coisas, minha família, não sei pagar essa outra, mano. Eu faria também, mano. Eu faria. Pra me salvar só minha família, tá ligado? Eu faria. Eu seria hipócrita nesse nível. Mas atualmente o canal tem bem, vai tudo bem, então eu não vejo por que aceitar contrato assim, tá ligado? Mano, você sabe, você do chat também faria, 100%, eu sei. É muito fácil falar não, que é muito hipotético o caso, né? Mas se chegar, tipo assim, uma casa de aposta e fala assim, ó, você pode postar à vontade aí no Instagram, R$10 por story, R$10 por stories, cada story você postar. Pode postar no por dia. Ou seja, tá dentro do começo, mano. 95% do chat aceitaria, tá ligado? Assim, todo mundo tem um valor, eu acho. Faria muito. Não, sim, eu tô ligado que sim, mas tô ligado. Eu acho que, assim, eu tenho chance de eu poder ser hipócrita algum dia, uma vez, se desse tudo errado pra mim. Eu acho que eu penso mais primeiro em mim e na minha família do que, sei lá, pô, não sei, amigos, qualquer coisa. Penso no meu cenário. Não, sim, eu tô 95%. Daniel era um golpista que vendia produtos fraudulentos, sendo um deles a Loto Fácil, um produto que supostamente revelaria o Não, mas segredo de mais ganhar uma na Mega Sena. Mas isso não conheceu muitas pessoas, porque um mês depois, Daniel postou o terceiro vídeo sobre a Maria, Blaze. se você cenário perfeito já, mano. Assim, vocês têm noção, por mês, que eu recusei mais de R$200 por mês. Mano, aí eu consegui ter uma melhor boreal. Não, vou fazer isso somente, não tô precisando, tá ligado? Tô de boa, não tô precisando, não quero. Tudo bem. Então os argumentos do Felipe Neto. Então vamos aos argumentos dele. Loteria. Esse aí é o famoso chame do que você é e acuse do que você faz. Olha só as provas que eles usaram. Primeira prova. O dono do domínio segredo.autofácil.com.br, segundo a plataforma Ruiz, é o Daniel Penin. Mas eles são tão inteligentes, né, que eles postaram só o comecinho do print na tela. Por que será que eles não postaram o print inteiro? Posso saber? Será que tem uma coisa no print que eles queriam esconder? Não, eu mostro. Vamos lá no Ruiz, segredo.autofácil.com.br. Daniel Gonzaga Penin. Última vez, tudo bom, entrou no site, ok. Só tem probleminha aí. Data do registro, ok. Data da alteração. Peraí, teve alteração do proprietário do domínio. Qual foi a data? 9/6/2023. 9/6/2023. Ele foi tentando provar que alguém forjou uma prova pra, tipo assim, tentar provar que ele. Ele vai pra ele, não tem nada de negócio de fácil, ele já de maneira dele. Só que assim, isso já foi sentido depois, entendeu? A galera descobriu que, mano, não tem nada a ver. Exatamente a mesma data. Os prints do Felipe Neto me acusando foram postados. Vocês não acham uma coincidência incrível? No mesmo dia que o Felipe Neto postou as provas dele, nesse mesmo dia houve alteração. Bom, mas dessa vez você pode ter alterado, você não pode ter alterado, né, mano? Com medo de alguém fizesse isso, né? Você achou que tava dando um checkmate aqui, na verdade, a galera viu depois, né? E detalhe, esse print aí está exatamente igual o site está agora depois da alteração. Então, o print que o Felipe Neto tirou foi tirado depois que o site foi alterado. E pelos próximos 6 meses, não existiam mais rumores ou provas concretas se de fato Daniel Penin era alguém com um passado realmente sujo. Poxa, claro que tem. Ele fez uma live. Tá, vamos Em 2024, e a sua reputação de fato desmoronou. Você mente a sua cara no pênis. Por que você mentiu? Cara, mentira. Você é pior. Minha voz? Foi minha voz de fundo? Você mente a sua cara no pênis. Por que você mentiu? Cara, mentira. Você é Não, foi não. Acho que foi não. pior que você diga, irmão. Por que você não foi honesto com seu público? Você mente, meu parceiro, e a Você sua cara agora. no pênis. No 4 de janeiro de Foi sim, não sei, mal te ouvi, eu sei represei, mas a minha voz não sei se era eu, não sei. 2024, o canal do Lucas Burn postou um vídeo expondo o passado obscuro do Ele é Daniel mesmo, Penin. Dessa vez foi impossível refutar, pois era uma live do próprio Daniel Penin, onde mostrava que ele realmente era o dono do produto fraudulento. Opa, meus produtos. É velho, tio. Inclusive, tá bom. Ele tá na saída pra ela, mano. Ele não era bom. Vai dar bom. Já viu, já era. Nossa, ele deve estar tipo, putz, mano.
Ele tá dizendo o quente, cara, a surpresa do nada, eu consegui sentir a agonia que ele tinha na hora, mano, ele tentando, tipo, deixa pra caralho, já tudo bem. É Veravit. É produto deixa eu até agora, quando vocês viram. Será que você viu um produto específico que tá ali? É, segredo do Autofácil. Mano, nossa, que cringe pensar que ele fez um esforço pra tentar provar um negócio que realmente era verdade, mano. Mesmo que o Daniel disse que forjaram uma prova pra incriminar ele, no fim das contas, é literalmente um curso enganoso. O texto também mostrava que ele usava matérias falsas e provas sociais compradas para promover seus produtos. Uma matéria da Globo falando sobre Nossa, isso. minha matéria da Globo. Olha o link, não dá pra vocês verem, eu acho. Globonoticias.tech. Que link é esse, mano? Oh, Resveratrol. Nossa, isso é muito idiota, cara. Você cria um site fake de um site conhecido pra você colocar. A galera fala assim, nem existe, mas eu nunca falou nada disso aqui, mano. E uma carta de vendas, contando como que o Resveratrol chegou até o Brasil. Isso aqui é um site falso só pra hospedar uma matéria forjada pra enganar pessoas a comprar o produto. Isso levou desconfiança. Caraca, por que o Daniel fez isso, né, mano? Quando tem uma live, ele entregou que ele fazia umas loterias de uma loteria, e depois mostrou que ele tinha um site fake, tá ligado? Por que ele fez tudo isso, mano? Por que ele fez isso? De verdade. De muitos de seus fãs, porque anteriormente ele tentou esconder isso, falando que foram provas plantadas, e centenas de outros youtubers na época comentaram sobre Uau, let's go! Mencionado, mano. seu exposto, afundando ainda mais sua reputação. Agora não tem muito pra onde correr, né? Porque na primeira vez você até podia vir com essa narrativa aí que as pessoas estavam tentando forjar provas contra você. Mas como você vai refutar você mesmo, mostrando a sua página de produtos com o curso do segredo da Autofácil lá dentro? É verdade, Não tem muito o que falar, né? Mas para algumas pessoas, isso ainda não era o suficiente. Porém, comentários desse tipo sumiram após ele fazer seu lançamento, onde inicialmente ele tinha falado que não iria vender nada. Daniel, reserva me vender alguma coisa? Não, Samula. Ah, isso aqui eu não sei. A loja tá muito longa, eu já parei de. Eu já desisti de acompanhar essa parte, mano. Eu te ensinava, eu não preciso vender nada, eu não quero te vender, eu quero que você venda. Eu não acho que esse cachorro, mano. Não lembre. Era um produto de mais de R$2.000. Nossa! Porra, eu ainda não vi então. Mas Mas os seus fãs e defensores se posicionarem contra ele. Realmente ele resetou o marketing digital, abrindo nossos olhos e não cair na conversa de ninguém oferecendo coisas grandiosas sem ter nada em troca. O grande reset resetou toda a reputação que tinha na internet. Após alguns meses em silêncio, ele postou um vídeo se desculpando, mas não agradou ninguém. Pois no vídeo ele não falou que realmente as pessoas queriam saber, que era sobre seu passado com os produtos duvidosos. O meu maior erro foi que em alguns anúncios meus eu falei que não ia vender curso. Mas não é isso, e o negócio do auto fácil, pô. Não vai falar não. E aí no último dia, no terceiro dia de grande reset, eu fui lá e vendi. Se não tivesse. Não. Esse foi seu erro? Não. Para, não. Não. Mas sabe por que ele não vai falar do outro, cara? Porque não tem como, mano. Não tem como, cara. Não tem como ele falar do outro, mano. Porque não tem como ele se defender. Como é que ele vai, tipo, refutar um negócio que é irrefutável? Tipo, colocar na sua página, tá ligado? Ele não vai ignorar aquilo, vai bater na peixe. Não tem o que fazer, mano. Não. Você, cara. Não, mano. Não. Ô, Daniel, você não lembra que você mentiu sobre não ser o dono do site Lotofácil Mega Senha? Você não lembra que você fez um vídeo dizendo que alguém tinha comprado direito e alterado o nome pro seu nome? Você não lembra dos tantos produtos pra velho que você vende? Esqueceu? Eu te lembro, hein, mano. E assim, ele manchou ainda mais a reputação que construiu em seu canal. Mas no caso do Mike, quando ele foi questionado, Cara, ele não Mike. voltou atrás. Mike, por mais de uma década, construiu junto com o Tech. Mas o Mike não é odiado, né? Eu não vejo o Mike odiado, não. Quer dizer, não sei, não acho. É que tem tempo. É um pouco. Eu acho que só teve um negócio que fez com. Foi relacionado ao Tente, né? Que o Tente falou uma coisa, eu nem lembro o que ele falou, mas era alguma coisa. Uma fala, tipo, controversa pra caramba. E eu acho que o Mike, tipo assim, não gostou, com razão. Aí, o pessoal não só tipo, criticou ele por causa disso, mas foi porque ele curtindo que tudo é falso, que nunca realmente gostou, que ia fazer por view. Eu não lembro, na real. Nunca foi amigo dele, fazer só pra gravar vídeo. Muito assim. Um dos maiores canais de Minecraft do Brasil, marcando a infância de muitas pessoas com seus vídeos e conseguindo ter uma boa reputação durante todos esses anos de canal. Eu não foi amigo do Tente, entendi. Todo mundo reprovou de ramo já tô ferrado no colégio, vai fazer uma coisa diferente. Eu não reprovei. Ah, vai tirar seu sutiã, vai. Sutiã aí. É o olho do Homem-Aranha. Recentemente, eles anunciaram um fim do seu canal principal e até aí tudo bem. É quando a gente faz diferente, se não me engano. Não, tipo assim, não foi isso. Foi porque. Eu acho que foi da fala. Pô, é muito controverso falar, eu não lembro exatamente o que ele falou, tá ligado? Mas foi uma fala específica que ele falou, relacionado a casal LGBT, talvez. Eu falo muito tempo isso. O Tente falou que LGBT era contra a família tradicional e o Mike ficou puto e disse que não era amigo. E o povo ficou puto dizendo que mentiu político, a gente não pode mais respeita. Entendi. Sim, o problema realmente surgiu quando o Mike se envolveu em uma treta com a Paint Games, que é outro youtuber de Minecraft que já gravaram juntos no passado. Essa discussão foi para vários lados, mas o que de fato fez muitas pessoas se decepcionarem. Vai política, sim, vai política, mano. Muito doido, né? Assim, como você pode ver, muita coisa vai política. O Felipe Neto, como eu falei, Gabriel Monteiro, o Mike também. Tem não vai política, mas a maioria vai política, né? Lado, Mas assim, como política é bem divisor, assim, tipo, pras pessoas, mano. Muito doido, né? Eles eram realmente amigos, enquanto o outro afirmava que na verdade eles não eram amigos e tudo foi apenas uma collab. Sinceramente, o Mike é o caso mais tranquilo dessa lista. Algumas pessoas de fato, após toda essa treta, pararam de gostar dele e a sua imagem começou a dividir opiniões, mas isso não acabou com a sua carreira, como por exemplo aconteceu com a do Monark. Monark foi outro youtuber de Minecraft, mas com a Nossa, esse mais um Monarca, agora que eu vi. Mas esse que tá no final do vídeo já, mano. É tudo política, não. A maioria é política, mano. A maioria é política, cara. Eu sou bem de boa, mano. Tipo, eu não tenho uma visão muito extrema, sendo bem sincero, assim. Eu não consigo odiar alguém por causa de política, sei lá, não consigo odiar, não sou tão extremo, eu sou bem tranquilo, tá ligado? Eu tenho comparação isso, o que você fala, o que você faz, mano. A gente tem meio que de todos os lados, entendeu? pessoas. Ele foi um dos primeiros youtubers de games a surgir no Brasil, tendo uma grande ascensão lá por volta de 2012, quando também começou a fazer vídeos com outros youtubers. Com o passar dos anos, Monark foi para outros formatos de conteúdo, até inaugurar o primeiro podcast do Brasil junto com o Igor, onde teve o auge da sua carreira na internet. Fala aí, galera, muito bem-vindos ao Flow Podcast mais uma vez, mais uma semana. Ao passar do tempo, a imagem do Monark foi aos poucos declinando, pelo fato de nunca pensar duas vezes antes de falar algo, e com isso ganhar a fama de alguém que só fala besteira. Você foi podcast. Sua reputação só desmoronou de vez após Nossa, falar mano, disso. a frase. Não! Homens voltando no tempo e pedindo que. Não, tanto faz, tanto faz, não. Foi engraçado assim, aquela coisa que eu falei, que eu assisti o Monark quando eu era pequeno, mano. Eu acho que eu de velho, né? Não, eu assisti o Monark pequeno, eu era criança, tinha uns 10 anos de idade, assisti o cara lá fazendo um pouco mais assim. E agora, futuro, tamo aqui. Eu acho que na Azul, e foi. Acho que não. Lembra, a liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. E como muitos já sabem, Isso aí, o você Monark sabe, sua isso aí. própria empresa também teve todas as suas redes sociais bloqueadas, saiu do país e arruinou toda a sua reputação em menos de um minuto. E a lição que fica para esse vídeo é que não se deve colocar a mão no fogo por ninguém, principalmente quando alguém está tentando pagar de herói ou bom moço. Aconteceu muito mais coisas com alguns youtubers que citei aqui, mas obviamente se eu falasse tudo, o vídeo ia ser mais de uma hora, e tem coisas que eu pessoalmente prefiro não citar. Engraçado, a fotinha quando eu sorrindo aqui, sorrindo, enquanto eu não sorrindo. Por serem até mais pesadas. Dois youtubers no meu último vídeo estão nessa lista, mas nesse vídeo eu detalhei um pouco mais o auge e a queda de cada um. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Lívia, e é nisso que eu acredito. Tipo assim, esse vídeo tá meio, tipo, se tornou odiado, não sei se tornou odiado, tá ligado? Junto com o Mike, eu sei que rolou, tipo assim, tem uma galera que não gostou do que ele fez, do que ele falou e tal, mas não acho que ele tá odiado, tá ligado? Eu também não sei, o Felipe Neto odiado é foda, porque, o que é ser odiado, mano? Gente, não gosta de você, pessoas simplesmente eu sou odiado, entendeu? Eu meio que entraria nisso. Mas ainda assim, o Felipe Neto, ele faz tudo dele, dá certo, ele tem público, ele tem a base dele, muito falei, mesmo com todas as pessoas que ele falou também tem, né? Tipo, o canal dele vai dar certo, ele tem champanhe e tal, é que não tem não, né? Me der opinião, não sei, eu nunca mais nem vi ele também. Mas o Mike realmente foi mais boa, assim, né? De todos os casos aqui, pelo que eu vi. Não foi odiado, foi meio que um pensamento, né? Foi só uma treta que deu no nome dele. E o Monark foi mais complicado, né? Ele não tem comentário, né? Não tem muito comentar. Mas o Gabriel Monteiro nunca vi nada, o Bom nunca vi nada. O Felipe Neto, assim, eu já tenho Felipe Neto recentemente, não recentemente, mas no Twitter algumas vezes. Mas tem coisa que ele fez que eu não concordo, faz parte. Assim, não julgo agora o conteúdo dele, eu entendo que ele fez isso. Mas tem coisa que ele já fez, assim, que eu achei esquisito. Eu acho que já deve ter comentado no vídeo também. Minha opinião, não sei. O Mike, cara, também eu não acompanho também, sendo bem sincero. Mas o Mike sempre tratou bem, eu não tenho nada pra falar dele também, tá ligado? Eu não acompanho essa treta, eu não vi nada.
Cara, porque eu lembro que eu tinha evitado também, depois daquele rolê do céu, de ver qualquer coisa de amigo ou pessoas próximas a mim, tá ligado? Tipo, eu não acompanhei isso, realmente. Aí tava aqui, tava no vídeo, enfim, de qualquer forma eu vi. E o Monark é o Monark, né? O Monark não tem nem o que falar, é só cara maluco. Perdi no final, Ele ficou Roblox, mas ele de boa demais, ele sempre foi comigo, tá ligado? Ele sempre foi bem tranquilo, bem legal comigo. Hoje não, bro. Hoje eu tô de boa. Deixa eu conhecer o Mike. Pessoalmente, não lembro, mano. Eu já conheci o Peck, pessoalmente. Tá lá em Vegas, inclusive, né? Porque aqui. Mas o Mike não. Cara, eu vou ser uma vergonha se eu falar que não, ele tá aí sim, né? Eu não lembro, acho que teve algum momento sim, mano. Eu acho que alguma hora, eu acho que sim, não lembro. O Peck eu tenho certeza que sim. Mas eu não lembro se eu vi, mano. Mas os dois sempre foram muito legais comigo, tá ligado? Foi gente boa comigo. Tem mais de peixe chegou. É que eu tô com medo de ter esquecido, tá ligado? Medo de ter esquecido, bro. Quando eu vou dar risada do Pokémon, né? Contar a gente. Feita do Lusterflix, posso explicar, vamos ver, pô. Quem que fez vídeo sobre? Como é que é? Atualiza. O vídeo do cara que falou primeiro. Eu tô vendo que vocês mandaram pra mim, pô. Você tá querendo ver alguma coisa com você? Eu não faço nem ideia que rolando, vocês só mandaram pra mim. Vou falar mais que eu vi. Vou sair do Django. Eu vi que rolou, mas eu não vi que o vídeo tinha 50 minutos. Eu falei, putz, não. Eu lembro não, bro. Pode ver esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, Exposed Lusterflix, o Furry grotesco. O Furry grotesco é esse um Furry, né, bro? Caralho, mano. Caralho, cara. Eu acreditei, ela falou que ele colocou um canal pequeno e deu strike com conteúdo que eu isso. Resumindo, você roubou um vídeo de um canal pequeno e depois deu strike, é foda. Bom, vamos dar uma olhada, né? Esse é o bagulho disso, pode ir um dia atrás, pode ser. David Lay, então discute, tá bom. David Lay, deixa eu ver. David Lay. Nem existe, não. Nem existe. Qual que é o nome? David Lay, aqui. David Levy. Pô, você tá de sacanagem, tô vendo. Esse original. Entendi, esse aqui então. David Levy. Olha, Como você aparece hoje? Pode ver sexta-feira, talvez. O cara encontra as provas e é um gênio, isso é boa. Tá bom, de ver esse aqui então, pode ser. Pode ser. Tá bom. Tá, deixa eu ver se Olha, se alguém dissesse que um canal com mais de 100 inscritos acabou pegando peixe de um canal menor nem se dá um trabalho de dar os erros desse vídeo, que quando esse canal menor apenas viu os créditos para esse youtuber, a edição é essa, mano. Que é muito. Uou, o cara segurando com a mão. Comentário, bro. Cara, muita coisa. Deixa eu respirar um pouquinho. Peraí. Olha, se alguém dissesse que um canal com mais de 100 inscritos Ok, eu só tenho mais 5 inscritos. Ok. pegando peixe de um canal menor nem se dá um trabalho de dar os erros desse vídeo, que quando esse canal menor apenas viu os créditos para esse youtuber, ele não só pode comentar desse canal como bloqueou, não tem nada a comentar. Caralho, mano. Mas possivelmente dá uma série de strikes quando esse canal menor fez um vídeo falando da situação. Caralho. Para que o canal dele fosse excluído junto com todas as provas. E assim ninguém tá falando sobre esse assunto, cara. Nossa, mano, é uma coisa que eu já aprendi, tá ligado? Brasileiro e todos os brasileiros odeiam justiça. Eu sei que, pô, todo lugar tem justiça, mas o pessoal odeia justiça. Uma dica, você, tipo assim, que você é um canal grande, quer fazer isso que ele fez, né? De dar strike em alguém, ninguém vai descobrir. Não precisa com o nego, mano, não adianta, não vale a pena fazer isso. Não vale a pena, mano, não gosta de justiça. Eu vi o Backblash. Cara, eu recebi o Backblash. Eu esqueci disso. Eu recebi mesmo. Eu esqueci disso, toda vez. Eu realmente não acreditaria. Isso porque sempre foi mal visto um criador do strike. Exatamente. Ainda mais, tipo assim, strike, beleza. Strike existe, que é uma ferramenta que ela pode usar e a justiça vai usar. Mas eu falo que é uma ferramenta que pode ser usada muito de má fé. Muito. Você pode até, tipo assim, tá certo. Você pode até ter o direito de usar, mas não necessariamente você tem que usar. Tem outras formas de você descobrir, tá ligado? Entende? É tipo você ter uma arma. E você usar a arma, qualquer momento, sempre alguma coisa acontecer. Então você pode resolver várias formas da pessoa, né? Tipo assim, vamos discutir aqui, tá ligado? Vamos resolver isso aqui. Você usa uma sem 3 balas, passar na pessoa. É basicamente isso, mano. É basicamente isso. Errado, seria ainda pior. Eu vou explicar o que aconteceu. Esse cara é o ponto central de toda essa história. O que tá rolando é o seguinte: um canal com menos de 400 inscritos chamado FS. Cara, minha coisa é foda, mano. Quando o cara tem 100 mil, porra. Ele falando da possível volta de Graph Falls. E muita gente vai comentar sobre isso. É que esse vídeo deu muito certo para o canal dele. Nesse vídeo ele usou trechos da série, algumas animações e fotos que ele mesmo tirou de um diário da série. Mas até aí, nada demais. Apenas um detalhe. O FS desenha um formato menor do que o normal usado no próprio site. Assim o vídeo fica com essas bordas pretas quando você tenta agitar a resolução. Entendi, tá. É, o monitor é diferente, né? Então ele colocou um vídeo, uma resolução errada, e o YouTube só aceita 16:9 e ficou com uma borda preta básico. Não só isso, num trecho específico, uma pequena barra preta aparece bem no canto superior da tela. Isso é necessário detalhes porque eles não são importantes logo. Enfim, depois de alguns meses o Luster fez um vídeo do mesmo tempo, mantendo semelhante, só que É também bem parecido. enfim, depois de alguns meses o Luster fez um vídeo do mesmo Ele pegou também, ou tipo, essa imagem da internet? Essa imagem da internet faz tempo, mantendo semelhante, só que esse vídeo usou trechos do vídeo da FS. Tanto que do nada aparece as mesmas bordas que existem no vídeo da FS, uns exatos mesmos trechos. E não só isso, as próprias fotografias e animações feitas pela FS aparecem. É foda, mano. Se você pegar o desenho, beleza, desenho é seu. Mas, pô, as animações também, mano. Se você colocar os créditos na descrição, tudo bem, né, mano? Se colocar os créditos, assim. Até, quer dizer, eu não teria isso, mano. Vou pegar até, tipo, a edição do cara, a animação do cara que ele fez, sei lá, mano. O cara teve tanta vontade de fazer isso que o máximo que ele fez aqui foi dar um zoom no vídeo da FS nessa base específica. Um canal com 100 inscritos. Vamos ser sinceros aqui. Não existe necessidade de fazer isso. Depois simplesmente editar essa parte, apenas baseando no vídeo do cara, também não pagar alguém pra editar pra ele. Na verdade, eu acho que talvez não deve pagar. Deve ter muitas pessoas que editariam de graça em troca apenas por divulgação. De qualquer forma. Não, pelo amor de Deus, pô, paga de tudo, mano, por favor, mano. Pelo amor de Deus, mano. A FS acabou sabendo disso e foi pedir os créditos. Afinal, Outra vez eu vi tudo, mas vi que tem umas partes do vídeo que tem os créditos. Básico, beleza, ok, é justo, pô. e não era só dele, como as imagens foram do que ele comprou. Então, nada mais que justo ele receber pelo menos a devida atenção. Ele Ah, peraí, ele comprou? Caraca, mano. Pô, mas então não é que assim, a gente gravou com o programa dele. ele comprou. Então, nada mais que justo ele receber pelo menos a devida atenção. Sim, Ele quer o seguinte: boa tarde, viu seu vídeo, gostei do conteúdo, mas vi que tem algumas partes do meu vídeo. E os créditos. O Luster fez comentário e colocou o nome da FS na aba de comentários. Não só isso, ele colocou o nome da FS nas palavras bloqueadas. Então, Caraca, pergunta mano. relacionada a Por que ele fez isso, mano? ele não vai ser exibido. Tá ligado, mano. Tipo assim, você pode esconder as coisas, né? Você pode esconder qualquer palavra, né? Então você pode, tipo, você comenta, só que tá na FS. Você consegue comentar. Você acha que você comentário lá, só que ninguém nunca vai ver, tá ligado? Ninguém nunca vai ver, mano. É um negócio muito putz, mano. Eu precisaria que eu tô bloqueado, eu fico bloqueio do que eu tá comentando um negócio e eu acho que tá indo. Que na verdade ninguém tá vendo, tá ligado? Isso é foda, mano. Bom, você é muito mais trabalho. Você ir lá e entrar no negócio ali. Eu sei como é que faz isso aqui, você entrar no vídeo do estúdio, séries, colocar palavras bloqueadas, digitar, colocar no cara. Muito mais trabalho fazer isso do que isso. Mano, é só colocar na descrição, tipo, créditos, imagens usadas dele. Pronto, mano. Você viu, inclusive, que o canal da FS nem pediu, tipo assim, pô, deleta do vídeo que eu tô compartilhando. Não.
E dos créditos. Básico, mano. Coloca na descrição. Básico, básico, básico. O básico de todos, mano. É muito básico. Muito básico. Aí eu Ele não nada, nenhum monstro, tá ligado? Só foi um negócio básico. Então, qualquer comentário relacionado a ele não vai ser exibido. E falando sério, o que tem de mais comentário? Uma coisa que eu É, queria coloca mais bolso, mano. Não tem nada. sabia como é difícil crescer essa plataforma. Tem todos os problemas, como strikes falsos, plágio, conteúdo, até mesmo o vídeo sem mínimo de esforço sendo recompensados, tudo isso desanima qualquer criador. Mesmo com toda aquela questão do falhoso, que você pode usar um vídeo terceiro pra criar algo novo, só esquece de matar ninguém. Você pode simplesmente comentar que você fez algo novo com o vídeo do cara, ao invés de simplesmente calar ele. Velho, eu vi seu vídeo e sei que você fez diversas coisas sobre a série que não foi mostrado no vídeo da festa. Algumas que as vantagens entre os vídeos são completamente diferentes. Você pode escolher não quer ajudar os canais a crescerem. Tudo bem, decisão sua. Pessoalmente eu acho algo triste, não? Você é um criador, assim como eu e ele. Cara, passou por 2 anos atrás. Pô, imagina eu vejo o vídeo do cara e não sai. Eu vejo o vídeo do cara, mano. Você deve saber como é difícil, você deve saber como deve ser trabalhoso você pegar, pensar numa ideia, roteirizar e tal. A situação muda a partir do momento que você não deixa ele próprio questionar a situação. Por acaso, cara, que não tem ninguém de pedir algo simples, como o seu trabalho conhecido aqui, difere tanto o seu ego assim, deixar um comentário, até mesmo na descrição simples. Nossa, mano, eu não entendo esse negócio de web, mano. Eu com prazer, eu adoro. Eu tenho prazer de divulgar conteúdo, divulgar canal, tipo assim, tá ligado? Eu gosto de dar os créditos, mano. Pô, é muito. Pra mim é bom. Eu gosto quando a galera faz um negócio, eu mostro aqui, eu gosto de mostrar pras pessoas, entendeu, mano? Assim, é um negócio básico que eu gosto, mano. É muito bom usar os créditos pra pessoas, a galera ficar feliz, os créditos. É recompensador, entendeu? E é muito básico, simples, pô, é o mínimo, mano. Eu mostrei pra esse canal aqui, ele é um canal interessante, se puder dar uma força pra o canal dele. Por exemplo, a questão do Neco, né? Eu não sei nem como é que foi desenrolar, tá ligado? Pô, mas o Neco foi isso, mano. O Neco foi isso, cara. Eu lembro que a gente divulgou o canal dele, tá ligado? Quando a gente mostrou a injustiça que tava rolando, eu sei que depois rolou outras coisas, mas no início a ideia é isso, entendeu? Pode ser de desenho, é bem, mas a questão é que o FS vendo essa situação e sabendo que o próprio Luciano não iria resolver as coisas, ele decidiu fazer um vídeo mostrando como o Lúcio usou partes do vídeo dele, como ele ocultou o próprio canal dele na aba dos comentários e até provou que até as imagens do livro foram feitas por ele, já que ele tem o livro físico com ele. A questão é que esse vídeo foi convenientemente derrubado no momento que ele tava começando a repercutir. E a pessoa que derrubou colocou o nome da Universal Pictures. Universal Pictures? Pera, ele fingiu? Esse é o plot? Pera. Calma aí. Aqui mudou um. Calma aí. O que é estranho dessa história é que quem tem os direitos autorais de Gravity Falls é a Disney. Então o fato de terem dado em nome de outra empresa é algo muito estranho. Isso é um crime, inclusive, assim, mano. É aqui onde surge a minha suspeita que foi o próprio Luster que deu strike no canal da FS. Isso porque eu e alguns amigos meus fomos atrás da FS e descobrimos que esse não tinha sido o único strike que ele recebeu. Na verdade, ele recebeu uma série de strikes com Caraca, uma mano. quantidade mais Mano. Nossa, mano. Só peraí. Mano, foi na thumbnail ainda. Peraí. Ele recebeu vários strikes na thumbnail. Pera, Kung Fu Panda. Não, peraí. Esse aqui é o mesmo. Peraí, são diferentes, que são dois vídeos iguais. Mas foi um vídeo que fala assim, Kung Fu Panda 4 é necessário. E aí, ó, o conteúdo foi na thumbnail, customizado, ok, foi na thumbnail. Então, em teoria, o uso, o copyright que ele recebeu foi na thumbnail, que ele usou na thumbnail. Mas foi pedido do Universal Pictures e o contato do Universal Pictures é lucas.com. Eu não acho que o Universal Pictures usaria lucas.com como e-mail, mano. Eu não acho. Não, mas é que eu acho esquisito. É tipo, em teoria, esse Lucas aqui, que deve ser aquele Lusterflix, né? Ele tem direito sobre a imagem dele, tem usado, né? Ele tem direito. Se o cara colocou na thumbnail, ele pode realmente pedir remoção. Em teoria, pode. Mas por que em vários outros vídeos que eu acho que o Lucas nem apareceu, né? Esse Lucas nem apareceu nos vídeos. Por que ele deu destaque em outros vídeos, mano? E ele colocou como Universal Pictures, cara. o suficiente pra É a maldade, falar o canal inteiro. Sendo que o e-mail do contato foi preenchido com um e-mail mental de Lu, que indicou o conteúdo pedido por direitos autorais na thumb do canal Universal. E as nossas que foi o Luster vende coisas bem simples. Eu me o seguinte, primeiro, esses números do e-mail batem exatamente com a data de aniversário do Luster. Meu Deus, mas isso eu descobri por conta meu como tudo que parecia uma data de aniversário. Então eu decidi vasculhar o canal dele e descobri que nesse vídeo do Lorax, ele deixou um comentário dizendo feliz aniversário pra mim. E a data de passagem Nossa, é exatamente 24 de maio. O cara é detetive, se eu bro. pegasse 4 letras aleatórias, fazendo ser de 1 a 9, existiriam em torno de 126 possibilidades. Ou seja, se alguém fosse pegar aleatoriamente 4 números, a chance seria de 0,007%. Honestamente, só perde pra chance de receber um raio até mesmo Cara, não, também. A gente nem tanto estudo assim, investigação, já é óbvio que, tipo, pô, a Universal Pictures não chama Lucas, né? Pelo amor de Deus, mano. Acho que Universal Pictures é arroba Gmail, não, precisa do próprio Universal Pictures, tá ok, né? Todo esse e-mail, eu descobri que tem mais usuários usados no Guaxinim. Se fosse qualquer outra pessoa, Ah, Guaxinim, eu lembro que eu vi na descrição do canal dele, que é um cara que ama Guaxinim, por isso eu lembro desse nome. Eu li, mas eu tem nem... sessão nesse animal. Ah, com personagem. Aqui, ó, calma aí. Qual é o nome da descrição dele, mano? Pode falar de Luster. Fala sobre animações e desenhos quando eu perceber que eu sou alguém que ama Guaxinim. Canal, bando, que tem da medo. Fala diversas vezes em lives e até mesmo em vídeos sobre a paixão que ele tem por Guaxinim. Então, não acho provável que ele use essa imagem desse animal em todos os níveis dele. Na verdade, eu peguei o próprio contato que ele colocou na descrição e comparei com o livro usado pra dar strike nos vídeos da FS. E as imagens, são, parece que é artista, inclusive, que as imagens dos Guaxinins. Os caras aqui, mas pode ser 100%, mas tipo, já é óbvio. É não, tá? É tipo assim, parece que é artista, o pack de emoji de Guaxinim, tá ligado? Alguém fez a mesma coisa, o mesmo artista que fez aqui. Não precisava disso, não, eu tinha que ter certeza, mano. Tipo, saca você, eu tenho 30 mil provas pra você. Sendo que eu já passava, eu não tô fechando, só tô achando engraçado, mano. é sempre o mesmo artista. Em terceiro lugar, se você pesquisar o significado do Lucas, você descobre que ele pode significar luminoso ou iluminado, enquanto o Luster pode traduzir como... Meu Deus do céu, mano. Eu tô fazendo um box até na origem do nome dele, mano. Mano, meu Deus, tô achando engraçado, mano. Tô achando engraçado. Mas eu acho que o Isso que eu nunca ia ter, né? Esse cara tá dando na verdade, vem de um anagrama pra luz. Nesse caso, significa candelabro pendente com muitas luzes. Ou seja, algo que ilumina, que ilumina completamente. Não, eu não sei. Aí, será que foi demais? Peraí, não sei. Aí já tá bastante demais, mano. 4. Não tem como acreditar que deixar tudo isso passar batido. E o motivo é muito simples. Esse número do e-mail podemos simplesmente passar como número aleatório. 4 ou 5, é. Não, pode ser final, vai ficar demais, porra. Aumenta do e-mail de pesquisar sobre outras contas extremamente conhecidas. E por último, é uma live que ele abriu há 2 meses atrás pra ver o segundo episódio de Digital Justice. Bem no final, é possível ver que a imagem do e-mail de login é a mesma imagem. Nossa, como é que você viu isso, bro? Não, dá pra ver esse vídeo assim, dá pra ver. Entendi o que você viu, bro. Entendi. Tá no e-mail que deu strike na FS. Não só isso, como em outra página vai ser exatamente a mesma imagem com uma foto de perfil. Foi mal. Mas é impossível dizer que isso é apenas dobro do acaso. Com tanta coisa apontando pra ele, eu até cheguei a cogitar que... Tá, mas já, pior que tá certo, mano. Esse negócio do Luster, parece que o Luster, que é brilhoso, aí já tô demais também. Mas ele tá falando das coisas que é engraçado, mas essas coisas interessantes de ver as comparações com o mano. Outra pessoa tentando incriminar ele. Só que, sobre o seguinte, se fosse outra pessoa que queria tentar incriminar o Luster, por que a pessoa decidiu colocar o nome do autor como Universal em vez do próprio Luster? Sabe assim, talvez o Luster, tipo, não queria colocar o nome dele pra galera atrás dele, tá ligado? Ele achou assim, mano, esse cara pequeno nunca vai conseguir voz suficiente pra chegar alguém e tal, ele não vai nem saber, talvez ele volta no YouTube, não vai entender como isso aqui, acho que vai... Não faz, não, só vai pagar essa formiga desse, colocou uma mãozinha nessa formiga e esmagou a formiga, tá ligado? Mal sabia ela que tinha um formigueiro inteiro. Definitivamente seria muito mais efetivo se estiver falando de manchar a reputação de alguém. Não só isso, mas por que vários strikes? Então, isso que é doido, mano. Isso que eu entendi. Foram vários strikes, cara. Foram vários strikes. O primeiro já era tipo assim, pô, já era vacilo, mas se ele usou a imagem dele, em teoria ele pode fazer isso. Mesmo que seja a coisa mais filha da puta possível, até porque, pô, foi ao contrário também, no final com você. Eu não poderia ter dado um strike no cara, já que você usou a foto dele, só pediu. Ele deu strike, pediu, por gentileza, dá os créditos, você não fez isso, entendeu? Mas caraca, mano, por que eles usam todos os vídeos, mano? Pô, abusou de uma ferramenta falha do YouTube, que, pô, esse strike é uma bosta, mano, funciona muito mal. Já me tem muito por causa disso, mano. Caralho, cara, por que você faz isso, entendeu? Um vídeo não tem nada a ver, mano. Tipo, é propaganda de ciência do cara, tipo, mano, eu não vou deixar você fazer nada. O medo que ele tá tendo, tá ligado? Tipo, um vídeo não tem nada a ver. Por que esse strike da Universal Pictures no Kung Fu Panda 4, tá ligado, mano? Prejudicar o do Lucas, mano. Por que, cara? 2 strikes no vídeo da festa é assim o suficiente. Sem falar que dar 2 strikes assim significa que a pessoa queria pagar o canal dele o mais rápido possível. Exatamente. Então, esses strikes aparecem justamente quando o vídeo começou a realizar. Se as coisas já estavam caminhando pra começar uma treta do FS contra o Luster, pra quem teve? Então, quando a situação favorece muito o Luster, É verdade, o do canal. Cara, não sei, tipo, é um canal secundário. A gente divulga no final, a gente tá no canal do cara. eu comentar disso no canal dele por conta do que o nome da FS. O canal com o vídeo original vai ser excluído e ainda por cima, as pessoas vão pensar que o autor foi justamente uma empresa. Por conta disso, Não, essa sei, coisa que aparece então como ninguém vai questionar, tá ligado? Tipo, quem entra sem saber de nada, fala, não, precisa ninguém poderia usar essa coisa, tá ligado? Usar a imagem do Universal Pictures. Porra, não foi isso que ele fez. Assim, se o canal da FS de fato foi excluído, não vai existir mais provas que ele foi tirado de outro canal. Não, exatamente, Caso quem queira fazer um vídeo no Quero futuro, trabalhar com as provas, tudo totalmente, e ninguém vai descobrir. O bom é que a galera começou a falar sobre, salvou as provas, né? Tipo assim, ó, peraí, calma aí. as pessoas vão pensar que o Luster é o dono, porque justamente os originais já teriam sido excluídos. Nossa, Pensa, como você vai provar que tá certo? Se a única prova que você tem foi excluída. É simples, não tem como. E por isso
tem com processo só. Mas é um trabalho, né? Ninguém vai. E foi. Não tem como. Porque tem muitos formas de falsificar dados, acaba sendo uma forma muito boa, mas dados de forma confiável. Por isso que eu acredito que tinha sido ele. Até porque eu mesmo não consigo achar uma outra resposta. Tudo Pior que tá mesmo. perfeitamente. Tipo assim, eu já, por exemplo, um caso muito pra trás, tá? Eu, por exemplo, eu posso ver no YouTube. Posso ver no YouTube no dia 1 de janeiro. Tá, 1 de fevereiro. Você colocar, não, 10 de janeiro. Ok, 10 de janeiro. E chega um cara, pega meu vídeo, upa num site de que criou um site que criou de blog de vídeo, e ele melhorou o site, consegue forjar a data lá, colocar tipo, de 5 de janeiro. 5 de janeiro que eu fiz. Sendo eu que eu mudou a data, que no site. Aí você entrar com um processo de editar o strike e falar o YouTube, esse vídeo, esse cara que pegou meu vídeo. E eu tava, tá bom, então vai lançar esse vídeo, vai, então vai. Bom, é muito. A ferramenta de strike do YouTube é muito falha, é muito horrível. Pô, mas a gente viu um caso aqui, mano, que deu strike em vários vídeos, não tinha nada a ver com ele. Vai fazer tanto sentido que o próprio fato de ter censurado o FS na aba de comentários me faz acreditar nessa hipótese. Por que impediria o você de dar strike no FS e a situação seria muito vantajosa pra ele? Se ninguém tá contato com o FS, tudo seria mais difícil pra ele. Então, parece que o YouTube dá muito mais vantagem, chance, dá muito mais credibilidade pro cara que tá strike, entendeu? Eu queria isso, assim, o YouTube faz a ferramenta e assume que ninguém vai usar a ferramenta de strike, tá ligado? E vai usar. Então ele, pô, geralmente vai pegar o strike. Ah, então como é que vai fechar o strike? Ou você fala pra pessoa, ou você entra com um processo de justiça, que a gente fala, o YouTube só deu permissão de usar a ferramenta. Se quiser resolver por mais a fundo, você entra com a justiça, um processo, o quê? Aí como assim, YouTube só dá a ferramenta, entendeu? Isso é foda, mano, isso é foda. Se você for realmente usar todo esse strike, como eu acredito que seja, me conta aí, cara. Você tá feliz em estar destruindo outra pessoa? Dizem que se você sonhar algo mais de uma vez, certamente se tornará realidade. E bem, eu desejei isso várias vezes e se tornou realidade. É, né? Fala com os outros, não importa quantas vezes a pessoa sonhou, né? E tem mais uma coisa que rolou durante uma live do Lust, no início da transmissão dele, o Discord tá aberto, e isso aqui acabou vazando. Ele basicamente tá em um grupo que tem esse chat de texto. Caralho, que isso, plot? Nude do Raw, nude do MLG, nude do Tilo, nude do Malware, nude do farm de roubo do Fit. Que isso? Vai ser exposed, bro. Vai ser exposed. Vai ser exposed, bro. Vai ser exposed, bro. E cara, se for o que eu tô pensando, eu acho que isso pode dar um problema, hein? Mas Não, Zé, não tem como, né? A gente só tá vendo o nome de canais de texto do Discord, não tem como ser de nada. pode avisar. Aí, Quanto mais você tenta apagar uma situação, mais a situação aumenta. Tem como tentar apagar fogo, meu alguém tá falando no chat, mano, que é o Efeitos Traced, né? Efeitos Traced. Vamos lá, a gente pega aqui o Efeitos Traced. Não vale a pena, gente. Não vale a pena tentar esconder nada da internet, é impossível. É impossível. O Efeitos Traced é um fenômeno social em que uma tentativa de ocultar, censurar ou remover algum tipo de informação se volta contra o censor, resultando na vasta replicação da informação, muitas vezes facilitada pela internet. Basicamente isso, mano. Tem até a origem disso aqui, mano. Mike mais níquel, geralmente, que é o termo Efeitos Traced de referência a um incidente de 2003, no qual a atriz e cantora estadunidense Barbara Streisand processou o fotógrafo Kenneth Edelman e o website TikTok.com em $50 milhões, uma tentativa de uma foto aérea da sua mansão, removida da coleção de sei lá o quê. Um fotógrafo tirou foto da casa dela, e ela ficou puta, ele postou, ela ficou puta, processou, e esse caso, o processo foi tão grande que a galera foi atrás no site vendo tudo isso muito mais, mano. E tá até aqui. Tá até aqui a foto da Wikipedia, mano. É engraçado, né, cara? A tentativa dela de tentar, tipo, censurar o cara, esconder a foto, a imagem, fez com que mais galera ficasse sabendo sobre. E é isso, mano. Ou então, antes de você tentar se arrumar do FTP com alguém na internet, sabe que o Efeitos Traced existe, sempre existiu e sempre vai funcionar. Não adianta você tentar, tipo, calar alguém, tá ligado? Pô, é isso, mano. Um canal de 100 e poucos mil inscritos, teu canal é um canal de 400 inscritos. Eu tenho certeza que não, tem inscritos, de grande porte, médio porte, né? Tenho certeza que não. Mas é isso, tá, mano, ninguém vai saber, né? E agora ficou maior ainda, mano. Era só mais fácil você dar os créditos no final, mano. Dá os créditos, entendeu? Mas vai acabar assim, mano. Na moral, se esse canal é um sonho que você realizou, como você diz, qual o problema de dar os créditos pro cara? Você conseguiu chegar em um lugar que muitos queriam estar. Dar os créditos não é só algo que não te afetaria. Nossa, pessoal, você conseguiu sim, ele ajuda a pessoa, mano. Pô, não é uma competição, tá ligado? Sempre fala isso, mano. YouTube não é uma competição, mano. Só ficar pegando view e pegando inscrito não vai atrapalhar em nada. Conhecer um canal menor, realmente é jogar tudo fora por conta de orgulho, cara. Eu não sou intersecção amigo, mas é por mim. Eu já vi diversas situações parecidas com a sua. É muito melhor sair com alguém que conhece no que errou do que alguém que simplesmente não consegue mentir próprio. Mas é o que eu quero dizer. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu espero que o Cronto da Festa não seja apagado. Da última vez que eu entrei em contato com ele, disse que tava resolvendo das coisas. No canal dele, ele fez um vídeo, basicamente pedindo o pessoal seguir no canal dele. E eu vou deixar esse canal na descrição. Eu acho que isso é tudo. Fiquem bem e falou. Às vezes mas luta de anime do nada, mano. Eu achei legal o vídeo, mano. Achei legal, cara, achei legal. A edição do vídeo foi boa. Eu me gostava das partes de vocês, só no começo, depois foi bom acompanhar o vídeo, pela hora. Cara, do esclarecimento. Então, a minha pessoa falou no chat que o cara mudou o esclarecimento, mas eu tenho mesmo o cara pode dar strike, né? Se eu ficar vendo isso, porra, como o cara tem essa vibe, né, de dar strike, eu tô. Não sei se vale a pena, né, bro? Deixa eu ver, luz, Terflix. Apenas pensando mais coisas. Eu quero strike se eu vi isso aqui, mano. O áudio dele aqui não, né? Ih, caralho, no hospital, bro, cara. Você já deve ter ficado sabendo. No hospital, bro. Pelo que eu vi nos comentários, ele falou assim: assumir os erros, não. Se fez vídeo, não tinha nada acontecendo. Sim, eu acho que não. A vida passa pela Dolândia, eu acho que não reconheceu os erros, não. Então, não é esclarecimento, né? Se não souber, sabia, sei lá, que eu postei nada na comunidade. Eu não lembro, se não me engano. Ele tá falando assim, cara. Não vou ver isso aqui. Não vou ver isso aqui, tô de boa, gente, tô de boa, tranquilo. Ele colocou aqui a comunidade, só uma vez, eu não tô podendo ficar no celular porque eu hospital novamente. Às vezes meu estado sabe pior bastante, e dispositivos. Ele falou, pra comunidade, não ficar parado, peguei meus posts e uns shorts pra ser postados. Só não sei daqui a algum tempo. Aí, basicamente, eu vou ter que falar que eu estou mal. Eu não posso falar nada também, eu não vou chegar falando, fiz isso só pra, tipo, sair das consequências, não vou subir isso também, não sei se vai me chamar mal, né, mas... pra encaixar logo, não foi isso não, mano. Não tô a fim de... Eu não quero correr o especialista lá, que tô de boa, mano, tô de boa. Ah, a caixa de link, né, vou ver. Eu não vou colocar especialistas, esse vídeo coitado, porque, pô, vai que ele me chamar, não vou fazer isso, né. Nada a ver, não sei, não ligo tanto assim. Mas dá pra saber os comentários, pra ver que o cara não... Tanto faz. Tá. Deixa eu ver isso aqui. Vou ver então. Nick Edgo, o que é isso? É o Nick, porque tá ao contrário, tem coisa na... Enfim, né. Peraí. Tá, abriu. O Waffle Boy Splash. Eu tô com medo, mano. Caralho, mano. Será que é ruim assim, mano? Edição limitada. Yes. Body Splash, cuidado essencial. Tio Waffle. É o famoso Body Splash da Virginia que faz a galera borrar. Eu vou ver isso aqui, vai. Eu não quero rasgar a caixa, né? Vai que eu gosto, eu uso. Mas o Body Splash, pra quem não sabe, acho que é tipo um perfume. Isso aqui é bem mais brando, assim, questão de estilo, né? Acho que é só, tipo, você terminou de tomar banho, dá uma espirradinha. Eu não consigo dar. Não, esse aqui. O Waffle Body Splash. Vambora, mano. Tô comendo vomitade, pelo amor de Deus. Não vou vomitar, não. Tá, eu vou... Eu vou espirrar a tampa esse aqui. Ai, pega a mão, cara. Mano, o cheiro não é bom nem ruim, mas não dá pra você vomit não, pô. Mano. Peraí.
É só muito forte, eu acabei de espirrar, né? Tem que dar um tempo. Eu acho que eu tô meio decepcionado, eu pensei que eu vou fundindo, né? Nada aconteceu, mano. Alterar a fórmula. Será, mano? Tô meio só pra conteúdo. Vou colocar pra tirar. Dá uma cheirada aqui, vê se você gosta. Não gostou, não gostou. Tá bom, tá bom, vai lá, pode ir. Gostou, não gostou. Não, tipo assim, eu entendi. É um gosto meio esquisito, eu entendi. Eu entendi porque a galera não iria gostar da parada, tá ligado? Não é um gosto que... Eu entendi, é um gosto de biscoito artificial, não sei explicar, mano. Não faz sentido colocar no corpo, não é bom isso, ninguém vai gostar nunca. Não tem lógica você fazer no corpo. É um cheiro muito artificial de uma coisa que